Sejam bem-vindos ao videocast A Recepção. Eu me chamo Natália Guimarães e estou aqui com a minha primeira convidada, Mirtes, como eu tinha dito, é o nosso primeiro capítulo desse videocast que vai ser edificante, eu tenho certeza, não só para mim, mas para todos vocês. Mirtes, ela é casada com Vitor, mãe de Sara, minha bolinha de neve, que eu amo muito. Para quem não sabe, Mirtes é carioca, ela nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criada em Belém do Pará, e Guaratinguetá, que é interior de São Paulo, para onde ela vai voltar, gente. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas ela também já morou em Manaus, ela é uma peregrina, já morou em Manaus, e hoje ela reside aqui em Aracaju há 8 anos e meio, né? Daqui a alguns dias ela vai voltar para São Paulo, vai viver uma nova vida. Ela que é militar, para quem não conhece, não sabe, Birtes é militar, ela trabalha na militar da aeronáutica, controladora de voo, atuante aqui em Aracaju, e agora vai controlar os voos lá de São Paulo, né? Então, vocês fiquem atentos que começa agora mais um videocast com a convidada Mirtes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com Mirtes. Vou começar com o versículo que ela mais gosta, que está lá em João 17:20, que diz bem assim: Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Esse é um versículo predileto de Mirtes. Então, de acordo com que o nosso videocast vai rolando aí, vai ter um momento que a gente vai parar e vai conversar, e Mirtes vai me dizer por que desse versículo ser tão predileto. Boa noite, Mirtes. Boa noite, tudo amiga, bem com você? tudo Estamos bem. super nervosos. Um pouquinho. Vamos começar, amiga. Vamos, amiga. Ela chegou bem cedo aqui na minha casa, né? Foi assim, um cronograma familiar, e aí muito paciente ela, gente. Então, assim, vocês também podem ter paciência se der uma gaguejada aqui, se ela ficar nervosa de lá, nervosa daqui, mas hoje vai sair, vai dar certo. Amém. Amiga, primeiro de tudo, que é o que todo mundo teve muitas perguntas e a gente quer saber sua conversão. Como foi assim que você teve aquele encontro com Jesus, primeiro a sua conversão? Então, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né? Antes de falar sobre a minha conversão. Agradecer por me permitir fazer parte desse sonho de vocês. A gente orou aqui antes da gente começar e eu estava agradecendo a Deus porque Ele colocou no seu coração isso. Amém. E no coração de Sanlai, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém. Porque vocês são muito empenhados em obedecer a Deus e agradá-lo. Então, isso é só mais uma das coisas que vocês vão fazer que vai agradar o Senhor, porque vocês estão empenhados em obedecer. Né? Amém. Então, a minha conversão foi o seguinte, eu, 2009, gente, eu sou ruim de datas. Meu marido sempre fala, eu sempre esqueço, em 2009 eu casei. Casou. Em 2008 a gente começou a namorar, a gente trabalhava no mesmo lugar, e nós começamos a namorar, e tão logo a gente começou a namorar, ele recebeu um convite de um colega de trabalho para ir na igreja, que lá em Manaus era a Igreja Presbiteriana de Manaus. Como ela falou na apresentação, eu sou militar, então eu morava em Manaus na época, trabalhava lá, ele também, e a gente trabalhava no mesmo lugar. Nós já nos conhecíamos, mas ainda não tínhamos nenhum tipo de relacionamento. Só conhecidos mesmo, né? Aí um belo dia aconteceu. Só flerte. Piscando o olhinho assim. Se der, depois eu conto como foi. Uma longa história, gente. Aí a gente começou a namorar e ele recebeu esse convite desse amigo e começou... Aí me convidou e eu comecei a ir com ele. E a gente se converteu. Comigo, assim, não teve uma história muito... aconteceu tal coisa, eu estava sofrendo, ou estava com uma doença, ou estava... Não, as coisas foram bem naturais, assim, a gente foi indo para a igreja, escutando a palavra, e foi voltando, até que um dia a gente começou a frequentar lá em Manaus, chama Grupo Familiar, que a gente chama Pequeno Grupo, né? Pequeno grupo. Lá eles chamam Grupo Familiar, a gente começou a frequentar, e aí a nossa fé começou a ser edificada, a gente começou a conhecer mais da palavra, conhecer as pessoas, se envolver mesmo na igreja. E aí nos batizamos. Eu, ele e minha sogra. Nós nos batizamos no mesmo dia. Nós não nos batizamos, não. Nós fomos batizados no mesmo dia. Em 2008. E em 2009 nós nos casamos. E desde então eu tenho, graças a Deus, servido ao Senhor. Não teve nenhum episódio assim, que eu me afastei do Senhor, que a gente ficou fora da igreja. Graças a Deus ele tem realmente nos sustentado dentro do seu povo até hoje, né?
E eu tô cuidando para não cair. O crente tem que vigiar, né? Tem Orar que e vigiar, porque senão sempre tem os percalços da vida. Amiga, tem um lance bem interessante antes que eu quero que você comente, antes de você falar, quando você veio para Aracaju, que foi seu casamento. Acho que você passou por uma crise, acho que todo mundo passa, porém os crentes têm histórias mirabolantes sobre crises em casamento. Então, escute, viu, gente? Vocês vão ser edificados bastante agora também. Então, né, quando eu estava lá em Manaus, eu cheguei lá em 2003, final de 2003, e quando eu me casei, né, construí minha vida lá, e assim, eu gostava muito de trabalhar lá, gostava de morar, é uma cidade boa, mas chegou um momento que eu quis experimentar coisas novas. Eu saí da escola de formação da aeronáutica e fui para lá, muito nova, eu cheguei lá com 21 anos. Nossa, novinha. Bem nova, né? E assim, eu queria viver outras coisas. E aí tinha alguns amigos que trabalharam lá e que vieram para Aracaju. E eu falei com eles, e aí, como é que é Aracaju? Ah, aqui é muito bom de trabalhar, a cidade é boa. E aí eu comecei a conversar sobre isso com o Vitor. O Vitor, meu marido, né? Ele nunca gostou muito de mudanças. Mas eu falei para ele que eu queria, ele não queria, e ficou esse embate, né? Eu não quero, ele diz quero, não quero, não quero. E assim, como uma crente, assim, muito boa, sabe? Uma pessoa que conhece a palavra, falei para ele, se você não for, eu vou. E aí, graças a Deus, meu marido realmente agiu como um homem crente, né? Ele veio em meio a essa tempestade que hoje, graças a Deus, eu entendo o meu erro, né? Eu entendo como eu agi errado com ele, já pedi perdão, essa conversa já aconteceu lá em casa, graças a Deus, há muito tempo. Mas eu vejo que era a minha imaturidade mesmo, né? Eu impus para ele que viesse e ele veio por amor a mim, ele sempre falou isso, eu vou porque eu amo você. Mas não foi uma experiência boa para ele e como a gente é casado, não tem como algo ser bom para um e não ser bom para outro, né? A gente chegou aqui, ele muito mal, muito insatisfeito com a situação, porque lá nós tínhamos uma vida muito estável, nós ganhávamos mais lá, a gente morava na casa da Vila da Aeronáutica, né, que isso é uma facilidade que quem é casado, que tem independente, pode ter. Nossa vida era bem redondinha lá, estava na igreja, tudo certo. E de repente eu quis mudar, era cômodo, e de repente eu quis mudar. Bom, enfim, né, e fiz isso, né, cometi o erro de dar um ultimato pro meu marido, né? E ele veio, nós viemos para cá e foi assim, um início terrível. Vocês chegaram aqui foi em 2015, não foi? 2016. 2016. Nós chegamos e assim, foi muito ruim porque ele veio, eu também teve que mudar de trabalho, né? Embora ele também seja concursado, quando ele veio, ele trouxe o concurso dele para cá, mas assim, além de mudar de cidade, além de mudar de igreja, além de ter deixado a nossa família lá, que os pais dele moravam lá, a irmã, o cunhado, o sobrinho, todo mundo morava lá, nós viemos literalmente começar do zero. E isso foi muito ruim, porque, como eu já falei, ele não gosta muito de mudanças. E ok, hoje eu entendo que essa é uma característica dele. Sim. Ele não é obrigado a gostar de aceitar mudanças, tudo, né? Enfim, foi um começo muito conturbado, muito ruim, a gente brigava muito. Eu fui muito imatura mesmo. Não tratei a situação desde o início do jeito correto, que é ouvindo meu marido, entendendo a situação, entendendo as dificuldades dele. Talvez, se eu tivesse sido sábia, eu não tivesse vindo naquele ano, mas se eu continuasse a conversar com ele, explicar os meus motivos, talvez ele cedesse, porque ele me amava, ele cedeu numa situação completamente adversa, né? Num ultimato, ele cedeu. Então, certamente ele cederia em outras situações, né? Mas a minha falta de sabedoria fez com que eu agisse dessa forma. E chegamos aqui, brigamos muito. Continuei imatura, continuei tendo atitudes muito ruins, até que a gente foi visitando igrejas, né? Para a gente poder se entrosar. A gente sabe que, como crentes, a gente não pode chegar num lugar e se isolar. Muito pelo contrário, a gente precisa realmente procurar uma igreja para fazer parte de um corpo, né? A gente sabe que a igreja ela não funciona só para a gente ir lá e ouvir a palavra. A gente tem ali amigos, esquentar a banca. A gente forma amigos, a gente forma uma família. E essa era a nossa intenção. Procuramos algumas igrejas, fomos em algumas até que chegamos na nossa igreja, né? Gente, se eu contar quando eu vi Miss pela primeira vez, isso aqui é um outro programa. Chegamos na nossa igreja. Super séria, Miss. Quem vê pensa. Não sabe de nada. E aí fomos visitando
e fomos indo e ficamos. Encontrou, amiga, engraçado que na época que você chegou, a IPJ tava reformando, né? Foi Eu no acho que eles estavam hotel. colocando o piso. Não, Era o piso. não, Era o o piso piso foi que tava fazendo depois. reboque. Eu não Foi lembro o que reboco. estavam Eu fazendo, sei que era no porque hotel, numa salinha. era no hotel, e aí a gente foi pro templo, né? A gente, Sim. depois que acabou, a gente foi pro templo. Depois de um tempo que foi botar o piso. Piso. Eu já tava um tempinho já na igreja quando o piso foi colocado. O piso acho que foi final de 2016, que eu lembro que foi pra minha formatura. Colocaram o piso, aí você já tava lá. Tava. E aí, porque já teve o jantar dos namorados, tem toda uma história. E a Porque eu fui amizade. voluntária e ela não gostou da minha ajuda, sabe, Gente, eu sou muito ciumenta, vocês vão saber. Ela fechou com a minha Deus já cara, estava como ela preparando meu fala. coração para uma amizade que ia me arrebatar. E aí foi isso, a gente chegou e começou a frequentar, e ele logo se entrosou, e eu também me entrosei. E assim, é até clichê falar isso, né? Mas literalmente a nossa vida mudou. Porque a gente começou a fazer parte, né? Coisa que a gente não estava sabendo. A gente não era parte de nada. A gente estava num casamento em crise, nós nos amávamos, nunca deixou de ter amor entre nós, mas a gente estava em crise. Eu, com as minhas atitudes, provoquei uma crise no meu casamento. E glória a Deus pelas atitudes dele, atitudes de mansidão, sabedoria, de entender. Não sei se isso tudo passava na cabeça dele na hora, né, na época. Mas seja como for, o Senhor realmente deu a ele a sabedoria para ele lidar com aquela situação. E aí na igreja a gente foi se desenvolvendo, fui crescendo e fui aprendendo tudo de novo, né? Eu falo que Deus me virou do avesso. Não que eu aprendesse coisas erradas na igreja, que não era isso. A questão é a maturidade, né? É como se fosse um renovo, né? Exato. Deus, assim, lembrando o seu primeiro amor, volte, né? E foi necessário que a gente passasse por isso para que eu entendesse uma série de coisas, que nós revíssemos conceitos que a gente tinha no nosso casamento, né? Questão de papéis, questão de enfim, muitas coisas que a gente não fazia corretamente, mas a gente nem se ligava. A gente simplesmente vivia. Não era nada grave, não era assim, nossa, sei lá. Assim, os papéis não eram bem estabelecidos, a gente tinha muita dificuldade em lidar com essa questão da liderança masculina. É isso que eu ia te fazer uma pergunta. Eu queria que você falasse um pouco sobre os seus erros e acertos com você tomar o lugar do cabeça. Que eu lembro que você me contou uma vez, eu acho isso bem interessante também, para que as pessoas sejam edificadas, as mulheres. Então, aí, porque eu era muito imatura, talvez eu não tivesse o conhecimento da palavra suficiente para lidar com o nosso casamento de forma santa, né? Nós sempre fomos muito bem, a gente sempre se deu muito bem, nunca faltou amor, nunca faltou respeito, nunca faltou carinho no nosso casamento, mas eu tenho uma personalidade muito ativa e o Vitor, ele é mais introspectivo. Assim, ele brinca, ele tira onda, ele faz piada, só que ele é uma pessoa que é mais da dele, ele tem o ritmo dele e eu tenho meu ritmo, e o meu ritmo é mais acelerado. E por conta disso, você acaba tomando a frente das coisas, né? E como eu falei, eu saí de casa com 21 anos. Eu saí de casa, eu morava no interior de São Paulo, como você falou, Guaratinguetá, e fui morar em Manaus, que é literalmente do outro lado do Brasil. Totalmente e aí eu estava lá tudo. sozinha, não tinha pai, não tinha mãe para resolver meus problemas, então eu aprendi a resolver tudo sozinha. Sim. E você se casa e continua do mesmo jeito, porque era como eu sabia viver, né? E ele veio de uma família, ele morava com os pais antes da gente casar. Eu falo que ele é mimado, minha sogra me perdoe, mas ele era mimado. Acho que ele ainda é só um pouquinho. É um pouquinho. E assim, ele veio de outra realidade, né? Que ele ainda morava com os pais, então assim, ele nunca foi irresponsável, ele nunca foi um encostado, mas ele não tinha essa vivência que eu tinha. Mas sempre teve ajuda, né, do pai e da mãe. Então assim, ele teve aquela vivência, saiu da casa dos pais e casou. Eu já saí de casa bem antes, cheguei em 2013, a gente casou em 2009, então foram 6 anos morando sozinha, resolvendo tudo sozinha. Então, assim, eu sempre fui assim. E isso acabou atrapalhando, porque eu tomava a frente em tudo, resolvia tudo, e uma hora que fiquei o quê? Sobrecarregada. Porque quando você assume papéis que não são seus, você fica sobrecarregado, né? Quando você começa a decidir tudo, você fica sobrecarregado. Porque não cabe a mim sozinho decidir as coisas, né? E nem cabe a ele sozinho decidir
confundir as coisas, né? A gente entende que o homem é o cabeça, isso para mim é muito, muito sedimentado. Hoje a gente entende isso de uma forma muito tranquila. Muito mais que antes você fala. Antes Sim, você não tinha sim. dimensão do que, Não tinha, do que é o homem porque seu cabeça. a gente sabia de saber, assim, de lá, o homem é o cabeça do lar e a mulher precisa ser submissa, né? Como fala lá no texto de Efésios, né? Se não me engano. Fala sobre a questão dos papéis. Sim. Mas a gente não vivia isso porque a minha personalidade não permitia que isso acontecesse, a personalidade dele também não permitia que isso acontecesse, e até aquele momento que a gente precisou realmente ser confrontado nos nossos papéis, a gente não se ligava. Então, assim, eu estava sobrecarregada, e como toda pessoa sobrecarregada, o que acontece? Você fica estressada, você uma hora joga na cara das pessoas aquilo que você fez, o que ele deixou de fazer, você não divide as tarefas, e isso só E dá... aí a culpa vai para um só. Exatamente. Na verdade, você esquece dos seus pecados Exato, e tenta jogar exato, culpa exato. nas outras pessoas. E aí eu me enchia, né, de orgulho, porque eu resolvo tudo, porque eu faço isso, faço aquilo outro. E ele E não dava espaço para ele completamente resolver. capaz de fazer tudo. Nunca foi incapaz. A questão nunca foi essa. A questão é que eu simplesmente sufocava ele nesse sentido. Eu não deixava que ele exercesse a masculinidade dele da nossa casa. Da forma correta. Sim. E com essa crise toda, nós precisamos realmente de revisitar as escrituras, né? Eu digo revisitar porque eu já conhecia as escrituras, eu já sabia o que o texto falava para a gente com relação ao relacionamento entre marido e mulher. E saber não me trazia nenhum tipo de dificuldade. A dificuldade era de implementar isso na minha casa. Viver, né, Viver amiga, isso. Real. E aí a gente começou a perceber, e aí eu precisei pedir muito perdão para ele, não só pelas coisas que eu tinha feito com ele desde Manaus, né? De ter dado um ultimato, de ter feito com que ele viesse para cá, literalmente a todo custo, porque talvez isso custasse até o nosso casamento. E ele foi sábio e veio, né? Pedi muito perdão para ele. Graças a Deus. Senão eu não ia conhecer você. Ele me perdoou, né? Precisou haver muita cura dentro do nosso casamento, porque um casamento do jeito que estava, ele estava adoecido. Então ele precisava de cura, ele precisava de restauração, ele precisava de confiança novamente, né? Eu precisava confiar que ele seria capaz de exercer a masculinidade dele. Sim. E ele precisava olhar para mim e confiar que eu permitiria, não no sentido assim de deixar, que eu ficaria no meu lugar, né? E aí você pode perguntar, né? As pessoas podem dizer, mas que lugar é esse? O que você quer dizer com isso? Gente, o homem ser o cabeça não quer dizer que ele é uma pessoa autoritária. A Bíblia nunca falou isso. Que ele é uma pessoa que não te escuta. A Bíblia nunca falou isso. Não quer dizer que ele não considere você uma pessoa dentro do relacionamento. Muito pelo contrário, né? Ser o cabeça é considerar todas essas coisas em alta conta. Porque quando você casa, o seu marido, ele é chamado a se sacrificar por você. E vice-versa, né? Então, mais ele, pro lado dele, na verdade. Se ele tem que se sacrificar por mim, ele tem que olhar para mim e como é que eu posso dizer? Ele olha para a esposa e vê aquilo que é o tesouro dele. Ele tem que sacrificar pelo tesouro dele. Então, assim, essa relação de confiança, de amor, de respeito, ela precisou ser toda reconstruída. E graças a Deus foi, assim. Nós vamos fazer esse ano 15 anos de casados. E, assim, é um ano melhor do que o outro. Assim. Eu amo muito meu marido, não troco a minha vida de casado pela minha vida de solteiro. Também te amo, Vitor. Um beijo. É um relacionamento desafiador, mas quando você realmente entende os propósitos de Deus para o seu casamento, o desafio não se torna difícil, e sim, ele se torna prazeroso, porque você entende que Deus está te moldando naquele relacionamento. Então, a palavra não fala que a gente precisa fazer tudo para a honra e glória dele, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que quer comais, quer bebais, seja tudo para honra, para a glória dele. Então, assim, viver o relacionamento dentro do casamento é sobre isso, fazer tudo para honra e glória dele. Então, é viver isso todos os dias, é cair, é levantar, é pedir perdão, é perdoar e seguir, e se divertir, né? Porque casamento é muito bom, gente. Casem mesmo. Casem, não tenham medo. Casem e saibam exercer. E não fica escutando o que o mundo fala sobre casamento, porque o mundo não sabe nada sobre casamento, né? Não sabe. Os casamentos estão sendo destruídos porque as pessoas estão escutando o que Falta o mundo tem para falar. Exatamente. Sendo que a Bíblia está ali, dando lições
dando para nós todo o direcionamento, e às vezes a gente resolve escutar o que o mundo vai falar. E ao invés de escutar o que a Bíblia tem para falar sobre isso, o que o próprio Deus tem para falar sobre isso. Exatamente, amiga. É porque, assim, o mundo, eles estão acostumados a ver os casais perfeitos. E aí, quando as pessoas dizem, vocês são um casal cristão, elas acham que nós somos, meu Deus, a luz do mundo. Elas querem nos colocar no lugar de Jesus. Só que nós não somos Jesus. Nunca seremos. Nós não somos a luz do mundo. Ele foi a luz do mundo por nós. Sim, nós somos filhos dele, mas, assim, é algo surreal que as pessoas, elas cobram do cristão um casal certo, sendo que eles não exercem isso. Então, eles acham que nós somos perfeitos, eles acham que a gente não pode discutir com o nosso cônjuge, que é algo, não é saudável 100%, você está sempre discutindo. Mas acho que as discussões sempre geram um entendimento a mais, você vai começar a entender o outro lado, né? E no seu caso, amiga, quando você veio, eu acho interessante que a gente teve, a nossa igreja era bem, eu acho que tinha 30, 40 membros, né? Era bem e aí, pequena. bem pequenininha, né, amiga? E aí um casal que fazia muita coisa lá, saiu, né? Foi. Aí eu disse, meu Deus do céu, pastor, socorro, e agora? Casal que ajudava, aí Deus mandou, repare, mandou Mirtes e assim, vocês estão vendo, né, gente? Você tá contando uma história, vocês vieram, entre aspas, despreparados, né? De carga espiritualmente falando, vocês eram cristãos, mas estavam vivendo aquele embate no casamento, né? Porém, você vê como foi de Deus o seu... porque também a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. Pode ser que o seu envolvimento sentimental com o Vitor, de um pouco mais de agressão de palavras, serviu para isso, né? Até as coisas que a gente acha que é errado, muitas das vezes, muitas não, acho que todas as vezes são para a glória de Deus. Você foi usada, Deus é bom, exatamente. Né? Ele é misericordioso. Então ele pega tudo que a gente faz de ruim e transforma em coisas boas. E vocês vieram, e assim, a história de vocês, que a gente vai conversar mais pra frente também, tipo assim, vocês vieram e vocês supriram aquele buraco que pra gente era, meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? Vocês foram mais do que a gente precisava, né? E aí agora eu quero te perguntar sobre isso, sobre assim, a igreja, como foi isso pra você? Tipo, uma igreja diferente, porque também assim, gente, Mirth está contando aqui sobre ela, mas a nossa igreja também, meu filho, os casaizinhos também, ganha, amigo, rolavam uns vamos ver. E aí você chega numa igreja que você muda, como você mesmo disse, você mudou muito, você cresceu mais ainda, com casais que tinham basicamente os mesmos problemas. Sim. E eu queria que você falasse um pouco agora sobre a igreja, como foi a importância da igreja na sua vida, quando você chegou em Aracaju. Foi fundamental. Eu acho que se a gente não tivesse encontrado a nossa igreja, a IPJO, né, vou falar, que a gente pode até marcar eles. Nas Jardim das Oliveiras. Se a gente não tivesse encontrado a igreja, assim, Deus foi muito misericordioso em nos colocar ali, porque além da necessidade que a gente tinha, a gente encontrou uma igreja crescente, né? Uma igreja que estava crescendo, que precisava de mão de obra, que precisava de pessoas dispostas para trabalhar, precisava de pessoas que tinham tempo, porque a gente trabalhava, mas a gente tinha disponibilidade de trabalhar e tal. E assim, foi fundamental. Foi fundamental porque a gente veio de uma igreja muito grande, e a gente tinha contato com as pessoas, não vou dizer que a gente não tinha, mas aqui, talvez até mesmo pela nossa situação, né, de chegar a um lugar desconhecido, a gente se envolveu muito com a igreja. Então, assim, foi um momento muito, muito, muito bom para a gente. Nós fomos muito bem recebidos pelo pastor Edward, pela Valdelice, né? Pelos presbíteros, os diáconos, todo mundo pela recebeu. Natália, pelo Sanlai. Pela Natália, pelo Sanlai. Tirando a parte do ciúme, quando eu me voluntariei para ajudar no jantar dos namorados, que ela olhou para minha cara e disse, o que essa menina está fazendo aqui? Tá? Fica a dica aí, pessoal, ela é ciumenta. Ela é ciumenta. Pi, eu vou colocar depois o pi. Mas ela já se arrependeu. Graças a Deus. Tá, e a gente chegou e foi muito importante. Foi assim, o pastor deu muito apoio pra gente, nos acompanhou, fez aquela, como é que fala? Ele chegou junto, ele entendeu que a gente precisava desse só cuidado. Juntos, né? Outro ciúme dela. E foi muito bom. E a gente foi começando a se envolver, né? E o pastor, a gente foi para agora não lembro onde, foi 2017. Foi 2017 que a gente foi lá para
Águas de Lindóia, né, para Sim. fazer o curso De de aconselhamento bíblico. aconselhamento. E lá, eu não lembro se fui lá. Eu realmente depois, quando estava vindo, tentei lembrar. Eu não lembro quando foi que ele me falou por que eu não faria um estudo com as mulheres sobre o livro Feminilidade Radical. Acho que foi lá, porque você engravidou de Sara, não foi em Foi, 2018? eu descobri lá. Não, eu descobri lá, inclusive. 2017, Sara nasceu em 2018. Foi, nasceu em Não é isso? 2018. Então é foi. isso. Eu Porque acho a gente que foi tem lá. aquelas fotos de você dando o livro, Sara mamando, lembra? Foi, então, e ali era 2018, então acho que foi 2017 mesmo. Foi. Então, aí ele Sara falou, Ceia, vamos fazer um isso estudo com as mulheres, baseado nesse livro, que eu acho que estava vendendo lá, tal. Aí eu fiquei meio assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque, assim, eu nunca tinha feito um estudo como esse. Mas aí eu topei o desafio, né? A gente foi, fez o estudo, foi muito bom, né? Como o tema, né, de feminilidade é bem controverso, é bem difícil, é bem espinhoso. Então, assim, tem momentos que você vai encontrar um pouco mais de resistência. Que é o nosso próximo tópico. Mas, enfim, resistimos, concluí o livro, né? Eu tive a Sara nesse meio termo, né? Hoje a minha filha tem 6 anos. Na época, como a Natália falou, às vezes eu ia dar o estudo com ela no peito, gente, literalmente. Se der, eu vou colocar a foto aqui, não sei, aqui, a foto dela dando de mamar para Sara, estudando o livro. É a foto que eu mais amo dela. Vou colocar a foto aqui, para todo mundo ver. E aí eu fui, assim, fazendo amizades, né? Eu fui realmente entendendo que naquele momento a igreja precisava daqueles serviços e eu fui fazendo, né? As outras, né? Com muito amor, muito amor mesmo, assim, Nath. A gente, às vezes, amadurece um pouco depois as ideias que a gente fez, que a gente teve antes, né? E na época, assim, você fica um pouco nervosa e tal. Nem sempre você tem aquela adesão que você espera, nem todo mundo está muito disposto a ir mais fundo em alguns temas. Mas, assim, Deus prepara tudo. Nada acontece por acaso. Quem foi aos estudos, né? Quem esteve presente, certamente foi edificada e me edificou. Com certeza, amiga. E assim, e a gente continuou, né? E foi assim, já tinha um estudo antes de eu chegar, né? A outra, a Daisy. Ela fazia um estudo com as mulheres. Sim. Depois que a gente terminou esse livro, acho que logo depois veio a SAF, foi implementada, e aí a gente começou o Ministério Feminino da igreja, assim, oficial, né? Porque antes não tinha SAF. E a gente começou a fazer os estudos com as mulheres depois na SAF. E isso ganhou corpo, né? Durante a pandemia, a gente estudou um livro sobre aconselhamento, na época que a gente fez tudo online. E foi muito bom poder aprofundar o meu conhecimento nesse tema e foi muito bom poder aprofundar o meu relacionamento com as mulheres da igreja. Que são pessoas que me inspiram, são pessoas que me fizeram crescer, são pessoas que me confrontaram quando eu precisei ser confrontada, são pessoas que em alguns momentos encheu o saco de vez em quando. Não teve tanta sabedoria ao falar certas coisas, mas eu aprendi muito nisso, porque você aprende a amar as pessoas difíceis em situações como essa, né? Então, assim, uma lição assim, que eu tirei do tempo que eu tenho trabalhado com as mulheres é aprender a amar as pessoas que você sentimentalmente, emocionalmente, amáveis, né? não só aquelas pessoas. Você amar e você se calar quando você recebe uma crítica, você se calar quando você. O reconhecimento não é a palavra, assim, não é que eu queria que as pessoas ficassem me engrandecendo, mas é tipo assim, é a pessoa desfazer, às vezes, do que você está fazendo, sabe? E é sobre Jesus, entendeu? Então, assim, por mais que doa, por mais que a gente sinta, ninguém é que vai ser hipócrita e dizer que a gente não sente. Ah, é por Jesus, então eu estou blindado completamente disso. Não, às vezes machuca, magoa. A gente escutou, eu e Marcela, na época que ela era presidente da SAF. Sim. E eu fiquei Marcelinho disse para ela hoje que quando ela vir para cá, ela vai tem que vir aqui dar uma entrevistona. Tem que vir. A gente sofreu muitas críticas por conta de como a gente estava fazendo, mas porque era pandemia, não tinha outra forma da gente. E assim, toda mudança traz um pouco de transtorno. E tudo bem. Choque de gerações, eles vão ocorrer sempre, porque a igreja é orgânica. Tem gente nova, tem gente mais velha, tem criança, tem adolescente, tem gente viúva, gente casada, gente que namora, gente que. Então, são pessoas diferentes. Não tem como você estar dentro de uma igreja e não ter um conflito. E agradar 100%. E agradar 100%. Né? O que a gente precisa é reagir a todos esses conflitos de forma santa. Né? E é isso que Deus vai nos ensinando. Nem sempre eu consegui. Não sou perfeita. Às vezes eu ficava bem chateada com algumas coisas, mas
o Senhor foi me moldando, foi baixando meu orgulho, foi baixando meu ego. Às vezes as coisas Isso é bom. aconteciam e eu percebia depois, se você está se sentindo demais, quem você pensa que é? Isso é o Tome. Espírito Santo, né, que fala. Graças a Deus, o isso, Espírito Santo não desiste da gente. Ele tá ali tacando na minha cara que você não é a última cocada do tabuleiro, minha filha. Você não é porque você está à frente de um estudo, não é porque você está numa sociedade que tem uma certa visibilidade que você é tudo isso que você está achando, não. E às vezes a gente não acorda dizendo assim, eu sou tão maravilhosa, eu me amo. Eu me amo, né? Eu faço um estudo na igreja, as pessoas gostam de me ouvir, eu sou maravilhosa. Não é assim, né? É um orgulho velado, é um orgulho que fica muito melindrado com algumas coisas que acontecem. E aí eu comecei a perceber que o Senhor estava trabalhando no meu coração isso. E que isso é normal, né? É bom a gente também deixar claro, assim, que assim, na igreja a gente não tem gente perfeita. Tipo, é super normal alguém que está líder de um ministério levar, como eu posso, tipo assim, o seu estudo hoje não foi bom, o seu estudo não me agradou. Gente, até o pastor Edward, pergunta para o pastor Edward quantas vezes ele desceu pregando e alguém chegou para ele, vixe, pastor, quantas vezes ele já me falou? Eu digo, caraca, Rev, foi? E é super normal. Ele disse, Natália, eu aprendo aí. Eu sei que nunca eu tô ali pregando a palavra de Deus. Não é sempre que Deus vai falar, olha, pastor, todo mundo vai ser edificado. Não é a mesma coisa com o líder. Ali na igreja, para mim, você por várias vezes sempre edificou, tanto se, sei lá, algum dia falou algo que me afetou. Porque a gente acha que edificar é só quando você é bonita, porque Deus te ama. Não, gente, às vezes você precisa de algo, é um confrontamento a mais, para que você entenda que você anda em uma comunidade, você está tendo comunhão, e você precisa ser exortada em amor. Sim. E eu acho que você fez muito bem, amiga, nisso, em exortar com amor. Às vezes a gente não aceita porque a gente está com os olhos fechados ainda. Mas eu acho que não só te edificou, às vezes ruim, como até a própria pessoa mesmo. Tipo assim, a pessoa vai lá fazer uma crítica, depois a pessoa para e pensa, meu Deus, acho que não é bem assim, né? Porque às vezes quando a pessoa vai criticar, ela vai querer, acho que um embate, né? Uhum. E aí, como você disse, às vezes você soube se calar. Aquilo é outro embate para a pessoa. Caraca, eu fui tentando briga e a pessoa veio com amor. Então, isso também edifica a pessoa. Isso já aconteceu comigo há muito tempo atrás. Quando eu comecei com liderança, eu já queria tudo, era embate. E muitas vezes as pessoas vinham, não, Nath, não é bem assim. Meu Deus, obrigada. Porque... E Mirtes, isso precisa acontecer, né? Para a gente crescer em espírito. Sim. Isso é muito importante. E não tem como, nós somos diferentes. Não tem. Porque dentro da igreja todo mundo deveria ser perfeito. Deveria. Mas não é. Essa não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade. Cristo veio por causa disso. Porque a gente não consegue ser perfeito. Ele sim conseguiu. Então eu não posso assumir uma natureza que não é minha. Eu não sou perfeita. Você não é perfeito. Ninguém é. Ninguém na igreja é. Por mais que às vezes a gente... possa parecer, fulano só quer ser o santo. Sim, de fato, eu só quero ser o santo, porque é o que a Bíblia fala para eu fazer. Estamos tentando nos santificar para colocar Jesus. Eu quero ser santa, sim. Se alguém dizer, você só quer ser santa, sim, eu só quero ser santa, mas não porque eu quero ser melhor do que ninguém. Exatamente. Mas sim porque essa foi a demonstração do nosso próprio Senhor Jesus. Então eu não posso simplesmente me conformar com os meus erros e meus pecados. E porque, porque eu sou pecadora, é assim mesmo, é difícil pra caramba, mas nossa, mãe. O Espírito que está habitando em mim é a terceira pessoa da Trindade, ele me capacita para ser resistente ao pecado. Agora não lembro o texto exatamente, mas nós não somos mais escravas do pecado, isso não nos dá, a gente não pode mais dar essa justificativa. Então, quando eu deixo de fazer alguma coisa certa e falo, mas eu sou uma pecadora, e eu não gosto desse discurso, sabe? Eu acho que o Espírito Santo é muito poderoso. Ele é o próprio Deus que está dentro de mim e que assegura que eu tenho condições de negar. Então, se eu peco é porque eu quero, não é porque eu não consigo não pecar. Então, isso não existe. Então, essa postura que às vezes a gente pode adotar de você não pode ser repreendida, me repreenda, por favor. Por favor. Me repreenda. Mundo, por favor, pelo amor de Deus. Porque me ajuda eu não quero estar dentro de uma igreja onde todo mundo passa pano. Porque se a gente está numa igreja que todo mundo passa pano, essa igreja não vai ser uma igreja santa. Porque não existe como a gente estar no meio de uma comunidade e as pessoas não pecarem. E a gente precisa, como você falou, falar com amor, falar com cuidado, falar com sabedoria.
É entender o momento certo, entender que às vezes a pessoa não vai receber bem Não vai. e você precisa entender E que tá tudo bem. aquilo ali, a sua parte você já fez, continuar orando, continuar intercedendo a Deus por essa pessoa e seguir fazendo o bem para esta pessoa. Né? Porque às vezes a gente vai lá e fala, Natália, você, sei lá, falou alto com seu marido, exemplo. Não faça assim, não. Aí você vai dizer, não se meta na minha vida. Eu que sei o que eu vou fazer, não é da sua conta. Aí eu vou fazer o quê? Pois então tome, agora eu quero mais é que você brigue mesmo. Não, eu tenho que continuar te amando, eu tenho que continuar buscando oportunidades de exortar. Eu vou mudar de estratégia, já que o confronto pessoal não deu certo, aí eu mudo de estratégia. E Deus vai dando pra gente as estratégias. Se a gente pedir para Deus sabedoria, lá no livro de Tiago fala que ele dá sabedoria pra gente. Se a gente pede, agora a gente tem que pedir com fé, sabendo que ele vai dar. Não adianta pedir sabedoria e fazer as coisas do jeito que a gente acha certo. Né? A gente busca sabedoria na Bíblia, nas Escrituras, em livros que existem irmãos maravilhosos que estudaram muito mais do que a gente, que sabem muito de Bíblia, que escrevem livros sobre temas específicos. Então, tem coisas que você precisa realmente sair ali da superfície e afundar. E buscar mais conhecimento, e buscar conselhos em outras pessoas para você poder tomar as decisões corretas, né? Não é só falar, a gente precisa realmente fazer. Né? Viver, né? E viver. Amiga, eu acho que uma das principais, acho assim, que você, no meio da igreja, algo também que, assim, que foi muito importante, é sobre a visita, é sobre o seu ministério como mulher. Eu queria que você falasse um pouco como foi. Inclusive, tem algumas perguntas que as pessoas mandaram no Instagram, eu vou fazer uma e aí você vai falar sobre ela. Como foi o processo de abandono do feminismo? Você era feminista radical? Então, quando o pastor me pediu para falar sobre esse assunto, foi um desafio. E aí, durante o estudo, eu fui percebendo que eu não era uma feminista declarada, mas eu tinha muitos pensamentos feministas, né? Sim. Aí, o que acontece? Eu acho o seguinte, Nath, que a forma como a gente foi criada na nossa geração, teve muitas influências de pensamentos feministas, né? Muitas. Então, assim, meu pai fez o melhor que ele pôde por mim. Então, no entendimento do meu pai, o melhor conselho que ele poderia me dar é: minha filha, estude para você não depender de homem. Então, assim, era uma coisa que ele falava sempre: estude para você não depender de homem, estude para você não depender de homem, para você ter seu emprego, ter seu dinheiro. E assim fui fazer, né? Eu me converti com 25 anos, 26 anos, não lembro exatamente. Então, eu vivi 25 anos com isso na minha cabeça. Estude para você não depender de homem, dentre outras coisas. Como você falou, eu sou militar, eu estou num meio bastante masculino. Então, dentro de um ambiente muito masculino, às vezes você vê as mulheres, para se defender de alguns comportamentos sexistas, que de fato acontecem. Ninguém negar que isso acontece é, assim, ser omisso e não saber da realidade que vive. Existe, não só dentro do militarismo, em qualquer ambiente existe piada sexista. Tem homem que acha que mulher realmente é inferior, tem homem que acha que realmente mulher não merece ganhar a mesma coisa, que mulher não trabalha bem, enfim, existe tudo. Mas a palavra nos traz uma outra realidade. Né? Quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria homem e mulher com igualdade de valor. A dignidade do homem e da mulher é a mesma. Então, eu não posso pegar o que as pessoas fazem comigo, as experiências que eu vivo, e transportar isso como verdade universal para a minha vida. Então, se um homem não me trata bem, todo homem não presta. Então, se eu tive um problema com um familiar, família nenhuma presta. Eu não vou viver com família porque eu tive uma experiência ruim. Não é assim, né? A gente tem que se entender o que as escrituras falam para a gente. E o que as escrituras falam para a gente? Que homem e mulher têm o mesmo valor. Como você falou, imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher os criou, está lá em Gênesis. Então, eu não tenho por que acreditar na mentira que o mundo me conta de que eu sou inferior. Não sou. Não existe. Não existe. E, assim, o movimento feminista teve a sua parcela de colaboração com muitas coisas? Teve. A gente não pode negar isso. Isso é um fato, isso é histórico. As mulheres não podiam votar. Hoje em dia elas podem. Não foi só o movimento feminista que garantiu isso, outras coisas antes da própria primeira onda, já existiam outras mulheres que lutavam por isso,
Mas as que conseguiram foram as mulheres da primeira onda do feminismo. E ok, dentre outras coisas que conseguiram. Mas isso não nos define. Poder votar não me define. Entendeu? Ganhar a mesma coisa que um homem ganha não me define. É bom, é justo e é bom que seja feito. Afinal de contas, eu tenho a mesma capacidade intelectual de um homem. Então, não tem sentido eu fazer a mesma coisa e ganhar diferente. Mas eu acho que com o estudo do livro e com o meu amadurecimento, eu entendi que eu não preciso de uma ideologia para me dizer que eu tenho valor, entende? Eu não preciso de uma ideologia para me dizer que eu posso qualquer coisa. Não preciso. Até porque eu não Meu posso corpo, qualquer minhas coisa. Regras. Eu não posso qualquer coisa. Isso é antibíblico. Exatamente. Eu tenho condições de conseguir as coisas. Eu tenho capacidade intelectual, eu tenho capacidade financeira. É ótimo. Mas eu não posso todas as coisas. Entendeu? Não é porque eu sou mulher, não é porque eu sou homem. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que a palavra de Deus manda que eu faça. Então, eu não posso levantar bandeiras que dizem que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso ser o que eu quiser, que eu sou mais... Eu sei que não são todas que pensam isso, mas existe uma corrente do feminismo que acha que as mulheres são superiores, e não são. Assim como os homens não são. Então, assim, como eu me livrei do feminismo que eu tinha dentro de mim, por conta da minha criação e por conta de tudo que eu tinha vivido até o momento que eu me deparei, né, com esse livro da Carrie McCallum, que é Feminilidade Radical, eu me deparei com o Evangelho. O que liberta a gente é o Evangelho, gente, é a verdade. Então, assim, Jesus me ama. Aí você falou que depois a gente ia conversar sobre o versículo, né? Sim. Por que eu amo esse versículo? Porque me diz que o meu Deus, que morreu na cruz por mim, Jesus, orou por mim. Naquele momento de dor, que ele estava prestes a ser crucificado, ele parou, orou pelos discípulos e orou por mim. Ele orou por aqueles que ainda viriam a crer. Então, como é que eu vou dizer que eu não tenho valor no sentido de eu ter que ficar me preocupando se as pessoas vão me reconhecer, se elas vão... Cara, Deus, o próprio Cristo orou por mim. Não tem problema de estima que resista a isso. O próprio Deus orou por mim. Hoje eu creio porque Jesus intercedeu por mim. Ele morreu na cruz, ele me escolheu e ele orou por mim. Então, isso basta. E aí você vai para a Bíblia e tem um monte de coisas que fala. Lá na carta de Pedro fala que nós somos sacerdotes, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Está lá. Não está dizendo que homens são sacerdócio real, mulheres são sacerdócio real. Está escrito que todos aqueles que creem em Cristo são. Então é nisso que eu tenho que me basear. Não é no que o feminismo, que o machismo, qualquer ismo que venha falar diga sobre mim. O que a palavra fala sobre mim. O que o próprio Deus fala sobre mim. E lutar pelos nossos direitos e lutar pelos direitos de igualdade da mulher nada mais é do que uma função de todo crente. Porque se Deus criou todos iguais, por que eu vou ter diferença de tratamento? Então, se a pessoa não está fazendo isso, seja ela crente ou não, ela está errada. Se o crente não está fazendo isso, ele precisa entender o erro dele, se arrepender e tratar as mulheres com dignidade que elas têm, tanto quanto os homens têm. Então, eu me livrei do feminismo conhecendo mais a palavra. E é isso que a gente tem que fazer. O que Deus diz sobre mim? O que Deus fez para mim e por mim? Então, quando eu olho para as Escrituras e vejo que o próprio Deus fala sobre mim, eu não preciso de ninguém mais falando sobre mim. Eu não preciso que ninguém me reconheça. Eu não preciso que ninguém diga que eu sou importante. Porque o próprio Deus orou por mim. Então, eu tenho... Isso basta, né? Isso basta. A graça me basta. Exatamente. Então, assim... mas você está negando que tem desigualdade. Como eu falei, eu não estou negando. Eu só não vou responder de forma pecaminosa às desigualdades que a gente sofre. Então, não tem sentido, porque alguém me trata com desigualdade, eu sair gritando como uma louca, ou então sair sendo agressiva, não de bater, mas tendo uma postura agressiva diante das pessoas, porque as pessoas não me respeitam. As pessoas não vão te respeitar porque você é agressivo. Não vão. Você vai no máximo calar uma ou outra pessoa por conta da agressividade. Mas o que Jesus fala? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, por que eu acho que responder de forma agressiva vai resolver meu problema? Não vai. Porque, mais uma vez, eu estou indo contra as Escrituras. Eu estou indo contra aquilo que a Bíblia fala que eu tenho que fazer. Que é amar o próximo
seja homem ou mulher. Se o próximo não está me amando porque eu sou mulher, se o próximo não me trata bem, não me dá oportunidade porque eu sou mulher, eu vou buscar outras. Eu vou buscar outras. Eu vou sobressair, eu vou estudar mais, eu vou trabalhar mais. E eu não vou buscar o reconhecimento do homem, dos homens, eu vou buscar o reconhecimento de Deus. Como que eu faço isso? Obedecendo. Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Estudando. Acho que as mulheres também esquecem que é mediante a palavra de Deus, né? Que Deus ele abre os nossos olhos. E eu queria fazer uma pergunta, amiga, até minha, que agora que veio aqui. Você acha, amiga, você, assim, na nossa igreja, tipo, vamos supor, vou dar um exemplo, gente, eram 8 mulheres, hoje tem 80. Então, assim, tem mulher de todo tipo. Sim. E aí, você lidando com essas mulheres, você já sentiu, assim, que existe, sim, na igreja, como a gente disse aqui, na igreja não existe santo, gente, existem pessoas que estão tentando se santificar, estão caminhando juntas, crescendo em graça e sabedoria, sendo edificada, compartilhando vidas umas com as outras. Mas a minha pergunta é, você acha que as mulheres que têm esse pensamento feminista é porque elas, como eu posso dizer, meu Deus, elas já sofreram algum dano assim causado por um homem ou assim cresceu em lares onde, sei lá, alguém já viu um exemplo também, o pai bater na mãe, ou o pai falar isso, né? Você tem que se sustentar, não dependa de homem. Eu queria uma opinião sua sobre isso. Eu acho que algumas pessoas realmente acreditam nisso. Assim como tem pessoas que acreditam em muitas outras coisas que são completamente opostas àquilo que as escrituras falam e estão na igreja. A gente precisa tratar com amor, tratar com paciência e sempre indo para a palavra, né? Sempre buscando exortar na palavra. Eu acho que muitas pessoas creem dessa forma, né, de que você precisa se impor, você precisa sobressair, que o feminismo é bom, que ele busca realmente a igualdade entre as mulheres, porque sim, tiveram alguma experiência negativa, porque foram criadas em lares assim que não conseguem ainda se libertar desse tipo de pensamento. E eu acho que a solução é só uma, intencionalmente, porque assim, Nath, eu penso que quando você está numa igreja, você tem um pastor sério, que é o nosso caso, nós temos pastores sérios, né? Temos 2 pastores. Existe um... Pastor Eduardo e pastor Danilo, isso. Marcos Danilo. Nós temos pastores comprometidos com a verdade. Então, e nós já vimos muitas vezes eles falando sobre questões como essa, de feminismo, de como isso é prejudicial, né, para a nossa vida, para a cultura cristã como um todo. Então, assim, o mínimo que você tem que fazer é se perguntar, será que isso realmente procede ou eu que estou certa, né? E aí você vai estudar. Só que você não vai estudar só a origem do movimento baseado em literatura do próprio movimento. Você tem que se aprofundar na palavra. Como eu falei, tem irmãs e irmãos que já estudaram muito mais do que a gente, que tem a vida muito mais dedicada a esse tipo de literatura, que escreve livros maravilhosos. Esse da Carolyn, por exemplo, é ótimo. É perfeito, porque ele traz toda uma questão histórica. Feminilidade, né, radical. Feminilidade Vou colocar também aqui a foto dele. Ela traz o histórico do feminismo e depois ela dá exemplo de mulheres que sofreram abuso, mulheres que tiveram uma criação muito controversa e que estavam com esse tipo de pensamento, né, de que você precisa ser reconhecida, que você precisa sobressair, que você é injustiçada e que o Senhor foi tratando. Então, assim, não tem outro caminho que não seja o tratamento de Deus. E às vezes o tratamento vai doer, né? Se você não se dobrar, se você não tiver intenção de entender o porquê que você está errada, você não vai entender. Claro que o Espírito Santo faz o que ele quer, do jeito que quer, a hora que ele quer. E se ele quiser mudar o nosso coração, ele vai mudar miraculosamente. Eu não estou colocando Deus numa caixinha. Mas eu estou dizendo que nós que temos a nossa responsabilidade diante das situações que acontecem na nossa vida, eu não posso simplesmente fingir que não tem um líder que estudou, que está ali, que é o nosso pastor e que diz que algo está errado, e o movimento cristão praticamente em peso fala que isso está errado, e aí eu simplesmente acho que é porque meu pai batia na minha mãe, eu sofri, porque meu pai falou que era assim, é assim, entendeu? A gente precisa realmente se desprender dos pensamentos que o mundo traz
e olhar para as escrituras. Não tem outro caminho, é sempre olhando para as escrituras e sendo intencional, estudando mesmo. Porque você não vai aprender só de ver vídeo de YouTube, que são muito bons, tem vídeos maravilhosos. YouTube é uma ferramenta maravilhosa para que a gente possa aprender. Não só o YouTube, né? As redes sociais em si, sim, né? existe muitas coisas boas, mas a fonte tem que ser as escrituras. Então você tem que realmente olhar para o que ela Tem fala. o que é bom, né? Exatamente. Tem coisa ruim Sim. nossa. Entender que as nossas experiências, elas não devem ser a base da nossa fé, né? Se a gente for viver por experiência, cada um vai acreditar de uma forma. Aí, né, como a gente vê, né? Tem o Deus que é do movimento tal, tem o Deus que é do movimento tal, tem o Deus que é do movimento X, Y, Z, e cada um monta o seu Deus de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que acredita que é certo, sendo que a Bíblia está revelando Deus do jeito certo. Se existe um livro que há mais de 2000 anos revela quem é Deus, né, o plano da salvação dele, a história do povo dele, o que ele fez por ele, eu não posso achar que aquilo que eu vivi é mais importante do que a própria palavra de Deus, né? Então, assim, se você está na igreja, você tem que se submeter àquilo que as escrituras falam. Se não tem sentido você dizer que você é cristão e você não acreditar na Bíblia. Não tem sentido você dizer que é cristão e achar que a Bíblia não... Então, a Bíblia é meio estranha, tem Dúvida, coisa assim. né? Cara, vai estudar. Se você ficar com dúvida, ok. O problema não é ter dúvida, mas você precisa estudar. Ou então você muda de religião, ou você muda de crença. Porque se você continua dizendo que você é cristão, a Bíblia revela o Cristo. Então, se você crê em um Cristo que não está na Bíblia, você não é cristão, entende? Então, a gente precisa realmente ter intenção de crescer em conhecimento para que essas influências ideológicas, que não são só do feminismo, tem outras influências ideológicas que acabam impactando a vida da igreja, para que isso seja debelado realmente com o conhecimento da palavra, né? Com o conhecimento da verdade, que é o que vai libertar. Né? Sim. Vamos agora para a maternidade. Vamos. Maternidade. Amiga, veio Sara, coisa mais linda do mundo, gente. Sou apaixonada por Sara. Minha bolinha de neve. Deve estar dormindo agora, né? Espero. Será? Né? E o pai também espera que esteja. E aí veio Sara, uma bênção. E aí teve uma pergunta aqui. Como que você via a maternidade antes e hoje? Como você vê a maternidade? Então, antes a gente tem um monte de manual de instruções, né? A gente acha que sabe um monte de coisa porque leu um livro ou outro. E eu acho que os livros são importantes. É importante a gente conhecer o assunto de formas variadas, mas a realidade, às vezes, ela é muito diferente daquilo que a gente vê nos livros, né? Então, assim, o que eu achava da maternidade antes era que, assim, sinceramente, eu achava que eu ia ter um filho, uma filha, no caso, e que seria muito fácil moldar, sabe? E aí a criança vai crescendo e você vai percebendo que não é assim. Meu Deus. Né? Que não é esse molde que a gente quer colocar a criança, não cabe. Não é um vaso de barro, aquele quando o oleiro, né, tá lá que a gente vê é fácil. Não cabe. E assim, a maternidade me ensinou primeiro a ter humildade de entender que eu não sei nada, né? Que eu realmente você pode se preparar como for quando você está ali, quando você está ali com seu filho no colo, com seu peito rachado. Eu nem tive isso, meu peito machucou, mas a gente conhece essa história, né? Tipo Marcela mesmo, ela contou que o peito dela, né, rachou então, e uma vez ela olhou para a boca de Laurinha. Laurinha estava mamando sangue, meu Deus do céu. São você coisas imagine. que não, e assim a criança não dorme, tem um monte de coisas que desafiam muito a gente. E assim, uma mãe, um pai esgotados fisicamente por conta da falta de sono, por conta do cansaço, de às vezes ter que ficar segurando o bebê, isso vai acabar influenciando as nossas emoções. E as nossas emoções vão influenciar a nossa espiritualidade. Não tem como, é muito difícil isso não acontecer. Então, assim, se a gente não estiver vivendo a nossa maternidade aos pés da cruz, entendendo que aquilo é uma fase, entendendo que, mesmo que seja muito difícil para algumas pessoas e mais fácil para outras, porque cada mãe tem uma experiência, né? Eu considero que eu tive uma maternidade muito tranquila,
Sara ficou internada quando nasceu, ficou na UTI, porque ela teve um problema. Sim. Mas assim, foi aquilo. Depois ela ficou internada de novo por causa de uma H1N1. Mas assim, eu acho que a gente precisa realmente olhar para Cristo e descansar. Não é fácil, né? Falar agora que está tudo bem. A gente teve na igreja um monte de crianças doentes. A Assim, gente tem uma experiência, eu vou trazer a Aline aqui também. A Aline Fontes, ela traga, passou porque um foi perrengue agora com foi. Sofia. Graças a Deus, gente, Sofia está em casa. Graças a Hoje Deus. ela me mandou mensagem dizendo que Sofia está bem, assim, Que tá bom. fazendo aquele tratamento que é um paliativo, né, após, que é para poder respirar direitinho. Mas a rapaz, eu acho que foram mais de 20 dias. É muito difícil. E a Aline disse que é um testemunho, assim. A gente tem que confiar, meu Deus, confiar em Deus, porque assim, é só Deus. Os médicos, eles, graças a Deus, ele enviou pessoas, né? São os profissionais, para poder cuidar e tratar. Mas, minha gente, nessas horas, é só Deus, porque... E você aprende também que a maternidade você não vive só, né? A gente fala muito sobre maternidade. Eu acho que foi ano passado, eu postei um texto, nem costumo postar muita coisa no Instagram, porque eu tenho um pouco de preguiça, assim, confesso que eu tenho preguiça. Mas, assim, às vezes dá vontade eu posto. E aí eu agradeci ao Vitor por ser mãe, porque a gente às vezes olha a maternidade, a mãe que mama, da mama que fica sem dormir. Gente, mas o pai também vive tudo isso, né? Ele vive de forma diferente. E se hoje a gente pode ser uma mãe melhor, uma mãe mais equilibrada, uma mãe que tem menos estresse, é porque a gente tem pai. Eu tenho essa bênção e você também tem essa bênção, eu sei disso. Nós temos pais presentes. Então, assim, a maternidade você não vive sozinho. Você vive primeiro com o pai do seu filho. Né? E depois você tem uma igreja. Né? Mais uma vez, a gente volta para o corpo de Cristo para te dar conselho, para te ajudar numa necessidade, para vir na tua casa fazer uma faxina, para pegar seu filho mais velho para dar um passeio de vez em quando. Nunca fiz isso, amiga, mas eu acho que é bom fazer. Fica a dica para mim e para todas as meninas que estão escutando. Mas a gente se ajudar, né? Eu sei que tem esse movimento na igreja, as meninas fazem isso de vez em quando. E é muito legal. E é isso, a gente não vive a maternidade sozinho. Porque o crente não pode viver sozinho. Seja qual for a esfera da vida que a gente tenha, não dá para viver sozinho. E nem se ele quiser. Ele não consegue viver sozinho. Então, assim, é depender de Deus. É assim, ser mais leve também, sabe? Eu acho que a gente vive num mundo cheio de informação e as pessoas às vezes ficam muito doidas. E aí você precisa ser leve, sabe? Voltar, você olhar para o seu filho, olha para o seu filho, escuta o que seu filho tem para dizer. Às vezes a gente não escuta o nosso filho, o filho está falando e a gente está, tá bom, não sei o quê. Sem paciência. Escuta, olha no olho. Maternidade é sinônimo de paciência. Exato. E uma coisa que eu tenho para mim, assim, eu verbalizo muito as coisas com a Sara. Assim, lá em casa a gente é assim, eu verbalizo muito. Filha, eu amo você. Filha, você é importante para a mamãe. Filha, você fez isso errado. Isso é pecado. Isso vai contra Deus. Isso você desobedeceu tal mandamento. Filha, desculpa. Peço desculpa toda hora. Filha, desculpa, mamãe exagerou, mamãe gritou. Desculpa se eu não escutei. Um dia desse a Sara veio. Meu Deus, eu faço muito isso. Eu comentei com uma amiga da igreja que os filhos vêm para passar na nossa cara o nosso pecado, né? E como? E aí eu lá, acho que fui pegar a Sara no colégio, não sei o que eu fui falar, e eu conversando com alguém no WhatsApp, resolvendo coisa. E ela falando com você. Porque o problema do mundo é o WhatsApp, né? Que a gente sai de casa, os problemas vêm junto. A gente vai pro trabalho, os problemas a gente sai do trabalho porque o WhatsApp. E aí eu falando no WhatsApp, resolvendo a coisa, ela, mamãe, você só olha no celular, você não me dá atenção. Mãe. Aí eu parei assim e falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, tá, filha, a mamãe vai desligar. Eu desliguei, aí pedi desculpa pra ela. Isso é real oficial, eu acho que com todo mundo. Eu pedi desculpa pra ela, falei, filha, a mamãe vai se esforçar pra não fazer mais isso. Mas a gente... E eu não gosto de mentir. Eu não gosto de mentir porque, tipo assim, eu não vou dizer assim, filha, eu nunca mais vou fazer isso. Porque eu não tenho como garantir isso. Mas eu falo pra ela, mamãe vai se esforçar pra não fazer mais isso. E eu tenho me esforçado. Tem dias que estão mais cheios, que a gente precisa resolver coisas e não tem como. Como eu falei, o celular, o WhatsApp acompanha a gente, os problemas acompanham a gente. Mas eu tenho me policiado para, quando ela tá comigo, eu realmente estar com ela. Eu estar realmente prestando atenção no que ela tá falando, cheirando o cabelo dela, olhando pro olhinho dela, decorando o corpinho dela, para sempre ter essa referência na minha memória.
Bem, se falar mais alguma coisa, amiga, sobre a maternidade. Só Porque amem se a seus gente for falar, filhos. gente, de maternidade, a gente vai passar. Amem. Gaste não. Invista tempo nos seus Invista, filhos. Porque, na verdade, a gente não gasta tempo. O problema da maternidade, amigo, que eu percebo, é que as pessoas tratam a maternidade como algo, tipo assim, é um pesadelo. Porque não é você que ficou com a barriga grande desse gente. Eu entendo isso. Mas, assim, você tem noção que é Deus botar um trocinho na sua barriga, um coração, o líquido amniótico, não sei o que mais lá, sei o que mais lá, e tipo assim, e a gente não olha com os olhos de amor. A gente vai sempre reclamar porque ficou inchado, porque ficou com estria, porque você não conhece meu filho. Então, eu também aprendi muito sobre isso, porque para que a gente trate a maternidade, porque a maternidade é amor. Sim. A gente é que destrói, né? A gente é que perde a paciência. E é benção. Se Deus diz que é benção, é benção e ponto. Não tem Se essa... não fosse bom, ele não gerava uma coisa, criança dentro da nossa barriga. E uma coisa também que a gente tem que entender que tudo dá trabalho, gente. Tudo dá trabalho. Se amanhã você vamos supor, você é casado e você não quer ter filho, decidiu que você não quer ter filhos, aí você vai fazer um doutorado, você vai ter trabalho. Ah, mas não é a mesma coisa que ter um filho. Claro que não é a mesma coisa, são coisas diferentes, mas trabalho é inerente à nossa existência. Bem, é pior, porque eu não gosto de estudar. A minha doutorado é pior. O trabalho é inerente à nossa existência. Um spoiler aí para a próxima classe de mulheres, tá? O trabalho é inerente à nossa existência. Então, a gente não pode olhar para o trabalho que a gente tem, seja em casa, seja com o trabalho mesmo que a gente faz na rua, seja o que a gente tem com o nosso marido, seja lá qual for o trabalho que a gente esteja executando. A gente tem que entender que isso faz parte. Servir a Deus é trabalhar. Servir a Deus é servir as outras pessoas. Servir nossos filhos, nossos maridos, nossos pais, nossas mães, nossos amigos, nossa igreja. Então, assim, é parar de olhar para as nossas necessidades e passa tão rápido. Um dia desse, ela estava grávida. Ela estava, como você falou, no estudo, mamando. Um dia desse, você não tinha o bem. Um dia desse, o Bernardo estava na sua barriga. Meu Deus, e o tempo passa muito rápido. Daqui a pouco eles estão saindo de casa. A gente brinca às vezes lá em casa. Eu vou deixar ela fazer tal coisa, porque daqui a pouco ela está saindo de casa. Vai. Porque assim, passa muito rápido. Muito. Então, assim, eu passei a ver a maternidade de forma mais leve, entendendo que é uma bênção mesmo de Deus, é uma oportunidade da gente se parecer mais com Jesus, é uma oportunidade, também. É um privilégio. Como você falou, gestar, tanto na barriga quanto no coração, né? Eu penso muito nas mães adotivas. Sim. É um privilégio você gestar uma criança, seja na barriga ou no coração. Exatamente. Então, assim, você olhar para isso como um peso, como você falou, um pesadelo. Destrói tudo. É totalmente contra aquilo que a palavra fala, que é bênção. Então, assim, quando eu não trato meu filho como uma bênção que ele é, eu estou pecando. Sim. Quando eu murmuro o tempo todo que meu filho faz isso, que meu filho faz aquilo, que meu filho chora, que meu filho é pesado, porque eu não consigo carregar meu filho. Porque, gente, é seu filho. E outra coisa, a gente vê tanta coisa nesse mundo, literalmente do dia para a noite. Do dia para a noite, gente, às vezes eu me pego pensando assim, eu sou meio assim, sabe? Pensando em umas coisas que não tem nada a ver. E se um dia ela morresse? Se um dia acontecesse algo, eu quero aproveitar. Por isso que eu falo, eu olho para ela, eu decoro cada pedacinho dela. Eu sei como é que é o dedinho do pé dela, eu sei como são as unhas. O pé dela é igual ao pé de Vitor, só quero deixar aqui. Eu sei como é o cheirinho do cabelo dela, eu sei como é o nariz, eu sei como ela dorme. Eu olho. E olho para minha filha e sou grata a Deus por isso. Sou grata a Deus porque tenho mais 2 filhos. Sim, nós vamos entrar agora. Que estão com o Senhor, né? Eu espero que eu não chore. Não vamos nem chorar. Você, amiga. Nossos filhos estão brincando lá no céu. Estão lá com Jesus. Nós já superamos isso. Ninguém supera isso, a gente aprende a conviver. Inclusive, ela é mãe de 3, viu, gente? Mirtes, ela tirou toda a ciência. Porque na família Gêmeos, mentira, Mirtes, mãe de Gêmeos. E aí agora a gente vai entrar na parte do luto, porque não foi só os meus pimpolhos, os meus menininhos. Foi também seu pai, que eu tive a alegria de conhecer seu pai. Meu Deus, o pai de Mirtes fazia uma pizza. Eu conheci o pai de Mirtes, falando assim, ô tio, quando você vier aqui, me chame para comer pizza. E ele me chamava, gente, aquilo, eu me sentia lisonjeada, porque ele falava, chama aquela menina, né? Eu acho que ele sabia até, meu nome, né? Claro Natália. que sabia. Oxi.
E aí, amiga, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência no luto, como foi... Ah, meu Deus, como foi lá com os meus gêmeos, como foi depois com seu pai, e contasse um pouco pra gente sobre como foi Cristo na sua vida nesse momento. Então, 2021 foi um ano que podia ser apagado da memória, né? Às vezes a gente pensa isso, né? Então, 2021 eu engravidei de gêmeos. Gêmeos. Contrariando toda, como você falou, toda a lógica, porque não tem ninguém da família gêmeos. Nem dos antepassados, a gente pesquisou. Não, nunca tem, nunca teve. E a minha gravidez de gêmeos foi a mais rara, que é a da mesma placenta. Ai, meu Deus. Então, quando eu engravidei, assim, a gente foi fazer o primeiro exame e deu normal, só uma bolsinha que era bem novinho. Licença, e eu quero deixar claro que ela disse, tô grávida. Ai, amiga, vai ser gêmeo. Você tá louca? Vai ser gêmeo. Um dia, ela me diz o quê? Que são gêmeos. Prossiga. Aí, pronto, aí a gente foi fazendo os exames normais. Quando eu fui fazer a segunda ultra, apareceu que eram gêmeos. Aí eu fiquei em choque, né? Porque me lembro. Quem é que não fica em choque, né? Enfim, aí fui seguindo a gravidez normal e com 12 semanas eu tive um sangramento. E aí eu fui na médica, fiz uma ultrassom e tava tudo bem. Tava tudo bem, ela falou, tá tudo bem, viu o batimento, tá tudo certo. Fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, literalmente, quando eu cheguei em casa, eu tive um sangramento bem intenso. E aí eu liguei pra médica, ela falou assim, olha, fica em repouso total. Me passou o remédio lá pra eu usar. E vamos esperar segunda-feira que eu vou. E você vem segunda-feira aqui comigo. Isso era uma sexta-feira. Eu falei, tá bom. Aí fiz repouso absoluto, final de semana. E na segunda-feira eu fui lá. O sangramento tinha parado, assim, não estava vindo muito, mas estava vindo só um pouquinho. Porque o segundo sangramento que eu tive, ele foi bem intenso. E aí, quando eu cheguei lá na segunda-feira, ela foi fazer a ultra e mexe daqui, mexe dali, mexe daqui, mexe dali. E ela falou assim, olha, infelizmente, seus 2 bebês não têm batimento. E aí eu fiquei assim, como assim? Eu fiquei meio zonza, assim, sabe? Depois eu conversando com o Vitor, ele falou, quando eu vi ela mexendo ali, ela sacudia assim minha barriga, sabe? Enfim. Aí com 12 semanas eu tive o aborto, né? E aí o que acontece? Eu sou hipertensa, né? Então, quando eu tive o aborto, eu liguei para meus pais, tá? Meu pai era vivo, ele falou, minha filha, vá para o médico agora, porque você é hipertensa, pode ter algum problema. Porque, como eu já estava com 12 semanas, eu também não tinha como só esperar eles expelir, né? Que quando é bem novinho só. Eu precisava realmente ir lá para fazer a curetagem. Aí eu fui para o hospital e passei, eu acho que, se eu não me engano, foram 3 ou 4 dias, eu não me lembro, sinceramente. Amiga, eu acho que foi. Você foi na segunda, não foi? Foi. Porque domingo o Vitor foi na igreja, eu me lembro. Eu tava e aí na quinta-feira foi que expeliu todo. Foi, eu não me lembro. Assim. Eu acho que foi domingo, eu lembro. O Vitor não foi dizendo que você estava aqui. Aí eu disse, irmão, cadê ela? Ah, ela tá no hospital, mas ela tá bem agora, tá esperando. E foi assim, eu acho que foi assim, foi no começo da semana. Não lembro. Porque eu me lembro que foi uma quinta-feira quando aconteceu. Eu só sei que o tempo que eu fiquei no hospital foi assim, foi tenebroso. Foi horrível, porque assim, eu estava numa maternidade onde todo mundo tá com seu filho no braço e eu estava com meus 2 filhos mortos, né? E assim, eles não saíam, eles não desciam, né? Você estava tomando muito e aí remédio, eles né? botavam os remédios lá para poder fazer expelir, né? Enfim, demorou muito, foi muito desgastante emocionalmente. Graças a Deus eu tive apoio também, porque é a igreja, né? Nossa, gente, orou a igreja muito. Orou. A Bruna foi lá comigo. Eu também recebi um recado que o Pavione ligou para lá para falar. E assim, mas foi foi assim, muito desgastante estar lá naquela situação. Tanto foi desgastante que eu só chorava, né? Eu olhava para... Eu nunca falei isso. É porque você ficava sozinha. Eu ficava sozinha, eu nunca falei isso. Eu olhava assim para a parede e só orava assim, Senhor, me tira daqui. E era assim, parecia eu me tira daqui, Senhor Deus, eu só quero sair daqui, Senhor. Eu só orava assim, porque foi muito ruim. E aí pronto, né? Aconteceu, ele... Querida, não chore não. Não, o remédio fez efeito, aconteceu, fiz a curetagem e fui para casa. E assim, o amor que eu recebi da igreja, da minha família,
né, da minha sogra, da minha cunhada, da minha mãe, que mesmo à distância, coitada, ela ficou lá com o coração na mão, meu pai ainda era vivo. Foi assim, um apoio espiritual de oração e o apoio moral, né, de ligar, dizer que estava comigo. Você mandou uma cesta para mim, Nossa, que eu mãe. lembro. Quando você chegou em casa. Foi. E assim, isso foi muito importante, porque tanto quando eu estava lá, eu sentia sentia assim que Deus estava cuidando de mim, eu sentia mesmo. E quando eu saí, o amor, o carinho que eu recebi fora foi assim, foi literalmente sobrenatural, porque assim, é o povo de Deus realmente suportando as pessoas, né? Dando, alegria, chorando com os que choram e sorrindo com os que sorriem. E aí foi isso, assim, e 3 meses depois, meu pai faleceu com um ataque do coração fulminante. E assim, eu acho que a sensação que eu lembro de ter sentido quando meu pai faleceu, quando eu recebi a notícia, foi assim, eu me senti completamente perdida, assim. É como se a história, é como se a história, uma parte da minha história tivesse sido apagada. É uma coisa muito louca, assim. Não tem nada a ver isso, né? Mas eu senti dessa forma. Não, é como se eu fosse esquecer do meu pai, eu não sei. Foi muito difícil. Perder meu pai foi muito difícil, principalmente que eu ainda estava no processo de luto, né? E perder ele foi muito difícil. Foi muito difícil. Ele era muito saudável. Ele tinha foi de repente. Ele tinha muque. Ele tinha um condicionamento. Ele tinha quantos anos, amiga? 61. Ele tinha um condicionamento. Era militar, né? Claro. Saudável. Ele tinha um condicionamento físico invejável. Ele tinha problemas cardíacos. Ele descobriu em 2009 até. Ele fez uma cirurgia, mas ele mudou completamente o estilo de vida dele e fazia os exames regularmente. Inclusive, ele tinha feito recentemente os exames e tinha dado tudo ok. Fez o teste de esforço que ele sempre fazia, estava tudo ok. E um belo dia o senhor leva meu pai. Nossa, e aí mãe. As coisas foram assim, muita dor, muito sofrimento. Foi muito, muito, muito difícil assim, perder meu pai. Mas no processo, eu fui entendendo algumas coisas. Assim, né? Estava no plano de Deus levar meu pai. E também estava no plano de Deus que eu estivesse ali dando apoio para minha mãe. Para eu poder fazer isso, eu não poderia estar grávida. Porque se eu tivesse continuado com a minha gravidez, eu não poderia ter ido. Não ia porque era gravidez de risco, gêmeos, hipertensa. Enfim, eu não teria ido. Você ia estar com 6 meses, ia né? estar com 6 para 7 meses. E eu não ia mais poder viajar. Então, assim, então o Senhor foi me dando esse discernimento, sabe? De que naquele momento foi muito importante eu poder dar esse apoio para minha mãe. Não só o apoio emocional, mas a gente também resolveu muita coisa. Eu e meu irmão, a gente resolveu muita coisa prática mesmo, né? E foi isso, assim. Até hoje eu penso no meu pai quase todos os dias. Penso mais no meu pai do que nos gêmeos, assim. Porque por mais que a gente tivesse... só como que você descobriu que eram 2 meninos, que eu também achei bem assim. Antes, com 8 semanas a gente já pode fazer aquele exame sexagem fetal. E aí eu fiz. E aí quando eu fui internada para fazer a curetagem, era a época de sair o resultado, né? Aí o Vitor foi pegar, ele foi pegar. E aí ele me perguntou se eu queria saber se era menino ou menina, né? Eu falei, não, eu quero saber, porque eu quero saber quem eu vou encontrar lá no céu, né? E aí eram 2 meninos. E aí, assim, eu tenho muita esperança de realmente encontrá-los. Eu creio que eles estão com o Senhor. E, assim, a dor nos ensina muito, nos ensina mesmo. E uma coisa que eu sinto até hoje, senti muito na época, foi cuidar de Deus mesmo. Cuidar de Deus, assim, no tratar. Eu sempre fui uma pessoa muito prática, então assim, eu lido com as coisas de forma muito prática. Só que chegou horas assim que eu não conseguia lidar com aquilo. Assim, eu fiquei muito triste, fiquei muito, muito, muito triste mesmo. Mas a gente tem que viver a vida, né? Eu não posso viver lamentando a perda dos meus filhos, eu não posso viver lamentando a perda do meu pai, porque isso faz parte da nossa humanidade. Todo mundo vai, uma hora ou outra, morrer, né? E o que eu posso fazer é confiar em Deus, assim. Momentos em que eu estava muito mal, que eu pensava assim, por quê? Eu não aceitava que meu pai tinha morrido. Não que não é revolta. Eu pensava assim, poxa, mas ele era tão saudável. Por quê? Ele não tinha nada, ele fez os exames. Por quê? Porque tem gente que está mais velho, menos saudável e está vivo. E meu pai morreu sendo saudável. E o que Deus tem para me falar é assim, minha filha, é o meu tempo. Assim, não tenho o que te dizer. É o
o meu tempo é perfeito. E foi. E ele morreu do jeito que ele queria. Uma coisa que eu fico feliz é que ele morreu do jeito que ele queria. Meu pai era muito ativo. Então, assim, se ele ficasse um velho que dependesse das pessoas, isso ia ser muito ruim para ele. Então, assim, o Senhor levou ele do jeito que ele queria, fazendo a atividade física dele, andando de bicicleta, escutando a musiquinha dele. E assim ele foi. E assim, não sei que planos o Senhor tem para mim e para o meu pai, mas eu creio que eu tive um pai maravilhoso, foi a vontade dele, que meu pai fosse, que fosse tudo do jeito que foi. E eu aprendi no ano de 2021 que Deus é perfeito, ele é santo, e porque ele é santo, ele não pode pecar contra mim. Então, se não foi algo pessoal, tipo, minha filha, agora eu vou acabar com a sua vida no ano de 2021. Isso não acontece. Deus nunca faria um negócio desse. Ele simplesmente tem os planos dele, que são perfeitos, que são justos e são bons. E a gente, por conta do pecado, porque a gente teve a nossa vida, a nossa eternidade afetada por isso, a gente passa por essas coisas, mas um dia a gente não vai mais passar. Né? E a minha esperança é que esse dia chegue e que eu possa viver a minha eternidade com Cristo. Assim eu creio. Amém. Então, a igreja teve um papel crucial, como eu posso dizer. Muito. Eu acho que uma das coisas da nossa igreja, cara, eu acho que a nossa igreja já passou por muita coisa. Sim. Muita coisa. A gente que está em lideranças assim, SAF, MP, a gente sempre gosta de fazer tudo. Então, a gente sente como que a igreja é essencial no nosso crescimento espiritual. Sim. Bem, já pensou se você passasse por 2 lutos, você não tivesse toda aquela companhia? Sim. Eu não estou falando nem dos médicos que tem na nossa igreja, que, meu Deus, eu louvo a Deus todo dia também pelos médicos que tem lá. Eles sempre aparecem assim, Sim. Eles brotam da terra para ajudar a gente, eles nos incentivam e nos apoiam muito, mas a igreja em si, sim, as pessoas normais, as pessoas, né, que mandam mensagens, estão ali. E eu acho que isso é um processo que a gente... Cara, às vezes a minha oração é só Deus, obrigada, porque assim, a minha igreja é muito importante para mim. No nosso processo de santificação, de edificação e de crescimento, eu acho que é muito importante. E a gente precisa dar valor à igreja, sim, sabe? A gente tá até meio que perdeu a força a isso, mas teve uma época daquele movimento dos desigrejados, sim, né? Tem muita gente que tá na igreja, que fala mal e que não quer estar ali, que reclama. Gente, não são pessoas perfeitas. E olha no mundo, mas... vá pro mundo que você vai ver. Mas olha só, não tem como você amar o noivo sem amar a noiva. A noiva. igreja é a noiva de Cristo. Ele morreu pela igreja. Então, se o próprio Cristo morreu pela igreja, por que eu vou ficar revoltada com a igreja? Sabe? É estar ali e aprender a tolerar, aprender a amar, aprender a ser paciente. E mudar também, porque a gente não é tudo isso que a gente acha que a gente é. A gente, às vezes, se coloca em alta conta. Ah, porque eu sou boa nisso, você é boa naquilo, mas naquilo outro ali você peca. E fulano peca nisso e você pode ajudá-lo nisso. Ao invés de ficar falando, reclamando que tem isso, que tem aquilo, que tem coisa errada na igreja. Coisa errada tem em todo canto. Mas ali é um povo que está querendo mudar, querendo se santificar, que se arrepende, que pede perdão, tanto para Deus quanto para uns aos outros. Então, assim, é nesse meio que a gente cresce. E não tem, como eu falei, não tem como amar o noivo, que é Cristo, sem amar a noiva. Não tem como. Amiga, me conte aí como foi essa história, que eu sei que eu sou sua amiga já desde quando você chegou, mas esse processo de ir embora de Aracaju, meu Deus. E aí, acho que há 2 anos atrás, né, você já disse que ia surgir, né, aí esse negócio, gente, ó, esse negócio de aeroporto, me tirou o juízo, vai levar Mirtz para São Paulo. Ele merece, mas tá bom, é propósito de Deus também, eu entendo. Eu só vou sentir falta de Mirtz. Queria que você me contasse, me conte essa história, essa vida de controladora de voo. Quando eu vim para Aracaju, já existia essa conversa de que um dia Aracaju iria acabar, né? Mas a gente fala na FAB, né, na Força Aérea Brasileira, que bizu é bizu, né? Tem bizu furado, que é aqueles fuxicos, né, de corredor, que isso aí é bizu furado, isso aí não vai acontecer. A gente achava que realmente não aconteceria, ou que se fosse acontecer ia demorar mais, né? Mas coube às autoridades decidirem que seria no ano de 2024, né? E aí os processos administrativos estão acontecendo desde o ano passado.
E a gente teve algumas escolhas de lugares para onde servir, né? Para onde a gente seria transferido. A minha primeira opção foi São José dos Campos, que a minha mãe mora lá, com meu irmão, com a minha avó, com a minha cunhada. Ficaria mais perto dela. E minha segunda opção foi São Paulo, porque se eu não fosse para São José, pelo menos eu estaria mais perto delas, porque toda a nossa família está aqui, né? Minha sogra, meu sogro, a minha cunhada, meu cunhado, meu sobrinho. E, então, assim, eu vou estar deixando uma parte da família, mas pelo menos eu vou estar mais perto da outra. E, assim, não saiu para São José dos Campos, oramos muito, eu sempre falo assim, no início assim, fiquei meio chateada, mas a gente pediu muita oração, a gente orou muito, minha mãe orou, minha sogra orou, todo mundo orou, e não saiu São José, e saiu São Paulo. E na hora, assim, eu fiquei um pouco, meu Deus, o que eu fiz? Pedi para São Paulo, que loucura, mas todos os outros lugares que eu teria oportunidade de ir, eu estaria numa cidade desconhecida também e longe das minhas duas famílias, né? Tanto parte de mãe quanto parte de pai. Se ao menos lá em São Paulo eu vou estar perto da minha mãe, que é 1h30 lá de São José. E é isso. E aí a gente tá literalmente de mudança marcada. Passagem comprada. Passagem comprada e eu vou trabalhar agora. Ainda não sei se eu vou trabalhar no aeroporto de Congonhas, né? Não sei se eu vou trabalhar no Campo de Marte. Existe essa possibilidade, como controladora, de trabalhar nesses dois lugares. Mas eu entendo assim que realmente a propósito de Deus ele quis que eu estivesse lá porque ele tem algo para mim lá. Então, eu fiquei bastante assustada, como eu falei, mas eu já assimilei a ideia e eu tô querendo ir logo, para falar a verdade. Assim, eu amo estar aqui, eu amo... Não me fale isso, não, eu amo Aracaju, amo a minha igreja, amo estar com a nossa família. Eu imagino. Mas assim, sabe, eu já estou há tanto tempo lidando com isso que eu quero virar essa página. Eu quero já começar a viver tem mais lá. de 2 anos, né? As especulações fortes, 2 anos, e aí a configuração da situação. Aí eu quero ir, eu quero poder viver o que Deus tem para mim lá e, assim, descobrir tudo isso. Eu estava, assim, bem preocupada com o trabalho, bem preocupada com a adaptação da Sara. A adaptação do Vitor. Já tá até contente, mulher, que vai pra lá. Ela tá mesmo. Ela fala, minha escola tem esguicho, que é a escola que eu vi. Mas assim, é Deus trabalhando no meu coração o tempo todo, Nath. É assim, não é mentira, assim, ela só quer ser crente. Não é, porque nesse processo, nesse processo eu sofri muito, porque você não saber o que vai ser da sua vida. Nossa, mãe. É muito complicado, porque você... Fiquei um tempo ainda esperando saber para onde que a gente ia. Eu lembro. E assim, é muito angustiante você não saber para onde você vai. Ter alguém decidido na sua vida que não seja você, né? Mas é isso. Eu vou e vou ser feliz lá, porque eu não dependo você foi aqui em Aracaju. Não dependo de situações, não dependo de lugar para ser feliz. Eu dependo só do meu Deus. E é isso que eu tenho tentado repetir para mim e fazer com que isso desça para o meu coração. Porque às vezes a ansiedade vem, às vezes o medo vem. E aí eu fico, Senhor, tu estás no controle, eu creio que tu me levou para lá. Tu tens algo para mim lá, tu tem algum plano para mim lá e eu quero viver esse plano. Me mostra qual é a igreja que eu tenho que ir, me mostra o que é que o Senhor quer que eu faça, para eu poder continuar te servindo, porque não tem, na minha cabeça não tem sentido você estar em um lugar sem servir, numa igreja local. Eu acho que uma das coisas que eu descobri ao longo dessa minha caminhada aqui em Aracaju, que eu amo servir minha igreja, amo estar na minha igreja, amo as pessoas da minha igreja e eu quero viver isso lá logo. Porque assim como aqui eu fui muito bem acolhida, fui cuidada, aqui eu pude cuidar de pessoas, eu também quero fazer isso lá. Você vai levar isso para você recomeçar lá. Com certeza. E eu amo mesmo. Recomeçar humanamente falando, né? Porque Cristo já é na sua vida desde quando você era lá e veio. Sim. Eu amo mesmo assim, servir a igreja. Para mim, principalmente depois do que aconteceu comigo em 2021, que foi a minha perda dos gêmeos e do meu pai, que eu percebi o amor da igreja por mim, pela minha família, percebi o amor da minha família mesmo de sangue, né? Por mim, pelo Vitor, pela minha filha, que já era grandinha lá em 2021, ela tinha 3 anos, então ela já entendia uma outra coisa. Sim. E ela foi muito cuidada, foi muito acolhida. Então, assim, não tem como eu não amar, não tem como eu não querer servir na igreja, sabe? Não tem.
para mim é o principal. A gente pode ter qualquer ministério fora. Hoje a internet nos dá esse alcance, a gente está aqui, né? Na internet a gente vai ter um alcance, mas a nossa igreja é o nosso refúgio. É na igreja que a gente que atualizam as coisas para a gente, né? Como eu falei, é na igreja que alguém vai dizer para assim, ei, para com isso, que você não é tudo isso que você está achando que você é, não. Irmã, fale mais tranquilamente com seu filho. Seja grossa, não. Já escutei isso, sabe? De uma irmã. Você já me falou isso, né, meu amor? E Sayla tá falando pra mim, eu já porque ela escutei. esqueceu. Falei já pra você, Claro, amiga. querida. Amiga, eu já te exortei muito, hein? Nossa. Você é muito pecadora, amiga. Mas assim, é bom que a gente ouça isso. Cara, se a gente não conviver em comunhão, como que eu vou crescer trancada no meu apartamento? Sem saber histórias de vida, sem eu ver. Eu digo que quando o Benjamin nasceu, na nossa igreja, cara, a nossa igreja tinha 2 crianças, que era Alice e Miguel. Hoje tem mais de 65. Não tem como você andar no meio de casais que sempre têm filhos e você não ser edificado e você não aprender. Você vai reter o que é bom. Eu retei até o que era ruim, porque eu falava, aí, eu não vou ser assim. Você está retendo aquilo porque você aprende. Aí, não, eu vou ficar na minha casa porque a pandemia trouxe, não é isso? Não, na minha casa a pandemia acabou. Não, mas na minha casa é melhor, eu vou cultuar. Você não cultua de casa. Você não é edificada de casa. Você... Minto, é assim, desculpa, deixa eu reformular. Você pode até ser edificada por uma palavra, mas assim, você conviver realmente, você sentir na pele o que é ser edificada através da vida real das pessoas, isso é ser igreja. Então, assim, eu vou sempre bater nessa tecla aqui sobre isso, a importância da comunhão e como isso faz bem. Eu acho que todo mundo tem uma história de vida relacionada à igreja. Cara, uma das coisas que eu aprendi muito na maternidade, eu vou citar, acho que você sabe já. Foi na época que eu também perdi o meu primeiro bebê. E aí, na nossa igreja, tinham muitas mulheres que já tinham sofrido aborto e eu não sabia, porque elas tinham vergonha. Porque, assim, acho que o pensamento era assim, não, eu perdi, é como se eu não sou digna. As mulheres carregavam em si. Eu também comecei a carregar em si por eu ver, para você ver. Eu vi, eu achava, não, acho que isso é certo. Carregava-se como se eu tivesse um pecado super grande e Deus me castigou e levou meu filho. Olha que ideia maluca da pessoa. E aí eu não podia chorar. Não, porque é a vontade de Deus, eu tenho que estar feliz. Realmente, assim, foi a vontade de Deus. Vai ser tudo que acontece na nossa vida. É a vontade de Deus. Mas também a gente tem que entender que existem propósitos bons, porque tudo que Deus faz é bom. Mas pra gente, às vezes, vai ter um significado ruim humanamente falando. Para mim teve o sofrimento de estar no hospital, né? E aí eu ficava com medo. E Mirth chegou, uma vez eu querendo chorar na igreja, eu ia pra igreja, eu não vou chorar, porque eu tenho que mostrar que eu sou crente. Eu sou aquela crente que ninguém me segura. E eu disse, Mirth disse, amiga, chore, você tá passando por um momento de luto. Você lembra disso? Mas eu chorei. A partir daquele culto, eu chorei todos os cultos, porque é como se eu tivesse me libertado de algo que não está na palavra de Deus. A minha salvação é pela minha fé mediante a Deus, não é pelas minhas obras. Não é porque que eu pequei, que meu filho morreu. Não é sobre isso. Deus, ele tem um propósito. Ele já escreveu todos os meus dias. Então, como que eu não ia saber disso? Como que eu não ia ser relembrada, ser edificada se eu não estivesse lá? Se eu não tivesse tido comunhão? Então, amiga, eu sou muito grata a você por várias coisas que a gente já viveu, até pela parte dos ciúmes, mas enfim. E eu louvo a Deus muito pela sua vida e sim, a comunhão é importante. Eu acho que você vai levar um pedacinho da IPJO. Com certeza. Eu acho que você vai fazer a diferença como você fez aqui. Lá você vai fazer 10 vezes mais do que você fez aqui. Amém, assim seja. E eu tenho mais uma perguntinha aqui que alguém fez. O processo, acho que você já falou, que foi o processo de amadurecimento na fé, que foi aquela fase, né? Do crescimento, então, de você assim, do casamento. Eu acho que a gente amadurece, meu processo, né? Cada um tem uma história. Não foi só pelo sofrimento, não. Eu creio muito na nossa vontade de fazer as coisas, sabe? Então, a gente não pode esperar só ficar igual passarinho, né? Alguém vem e bota na sua boca e você já pega tudo mastigado. Então, assim, o amadurecimento vem com as nossas experiências, vem com o sofrimento,
vem com as lutas, com a confrontação que a gente recebe, mas também vem muito daquilo que a gente estuda na palavra. Vem muito do conhecimento que a gente adquire, vem muito da oração que a gente faz, vem muito da convivência que a gente tem dentro da igreja. Então, assim, tudo isso foi me moldando, assim. E eu querer mesmo, um dia eu decidi que eu ia encher a minha mente de tudo que é bom. Claro que eu não estou dizendo que 100% do meu tempo eu nunca vejo uma série boba ou um Reels, né? Porque, enfim, né? Inclusive eu amo ver Reels. Os mais bobos que tem, assim. Mas os mais bobos. Amiga, todo mundo faz isso, todo mundo. Mas eu decidi também que eu vou usar o meu tempo de forma intencional. Eu vou estudar, eu vou ver. Se eu não consigo ler, hoje não tem mais. Eu tinha um aplicativo chamado Pilgrim que tem livros, e-books. Sim. E tem e-books e tem audiobooks, né? E eu ouvia muito livros. Eu cancelei ele por questões financeiras, mas eu vou voltar. Mas ele foi muito bom, foi muito útil, porque às vezes você não tem tempo de sentar e ficar 2 horas lendo, mas você está cozinhando, você está arrumando a casa, você está lavando roupa, sim, você está se deslocando para uma consulta, e ali, ó, é só escutando livro, escutando pregações de outros pastores, cursos, às vezes, que você tem no YouTube de graça sobre algum assunto específico. Então, eu decidi que eu ia encher minha mente de conhecimento, entendeu? Então, assim fiz. Eu penso assim, que a gente não pode ficar inventando desculpa. Ai, é tão difícil não porque tempo, não tem tempo. Tenho filho. Tá, tu pode ter 5 filhos e ter, sei lá, 1 hora por dia sozinha no banheiro. Cara, vai escutar alguma coisa que seja útil. É só 1 hora que você tem. Porque se você não escutar nada, você nunca vai saber nada. Você vai viver dentro daquela sua realidade e reclamando que não cresce, que não amadurece, e murmurando, porque a murmuração é a música do imaturo, né? Todo imaturo reclama muito porque não entendeu qual é o propósito de Deus na vida dele. Então ele reclama porque ele é imaturo. Então a falta de maturidade vai trazer para você uma série de coisas. Dentre elas a murmuração. Você vai errar mais se você é imaturo. Você vai errar mais nas suas atitudes, nas atitudes com as pessoas. Você vai ser precipitado. Você não vai ter sabedoria para lidar com as situações do seu dia a dia. Então, assim, eu decidi que eu queria aprender. E fui. E assim até hoje. Hoje eu estou tô menos disciplinada, tanto na minha leitura quanto nesse intuito. Para quem não sabe, Mirtes, como eu disse aqui, né? Mirtes que me incentivava a ver podcast. Gente, eu não gostava. Diz, amiga, você viu? Olha, Mirtes e Vitor, eu chamo ele de enciclopédia teológica, porque Vitor ele sabe de muita coisa. Ele é muito tímido. Mas Mirtes, ela é uma consumidora, meu Deus, ativa de já podcast, fui melhor, de vídeo. De podcast ainda. Até hoje. Não, é sério, eu tô lendo bem menos porque mudei meu trabalho, então, assim, com o meu tempo, eu perdi um pouco de tempo de leitura, mas eu estou sempre ocupando a minha mente com alguma coisa que vai me fazer crescer. Sempre. É um podcast, eu gosto muito desse formato porque eu consigo me concentrar ouvindo e fazendo as coisas. Então, eu não estou em casa, arrumando casa, fazendo coisa de casa, eu não estou na rua sem ouvir nada. Você sempre vai estar ouvindo. Muito difícil. Só quando estou muito cansada, que eu não consigo me concentrar, eu boto uma música, boto alguma outra coisa, mas se eu tenho ali meia horinha que eu tô bem, que eu acho que vou me concentrar, eu vou colocar alguma coisa interessante para eu aprender. Alguma coisa que vá me trazer conhecimento para eu poder servir as outras pessoas. Eu te perguntei sobre uns livros, né? Acho que você eu trouxe na minha bolsa. Deixa eu só pegar ali. Por que eu pedi livros assim? Porque, como eu disse, Mirtes, ela é aquela pessoa que se edifica muito através disso. E ela aprende, e é disso que ela, através desse aprendizado, é que ela, muitas das vezes, ela ajuda muitas mulheres. Claro, o princípio dela é a Bíblia, mas os livros ajudam muito, né? E aí eu pedi para ela indicar 2 livros. Aqui vai o indique um livro. Ela vai indicar 2. Primeiro... muito interessante, amiga. Você pode indicar, falar... Ele é famosinho, né? Ela, a imagem dele. Rapaz, eu tenho esse livro. Que é o livro da Francine. Eu gosto muito dela. Eu conheci ela na internet e eu consumo muito conteúdo. Foi o Pastor Edward, né? Que ele postou.
Eu já Ele trouxe, conhecia o livro já porque conhecia? ela fez esse livro em parceria com o Dos Deus de Teologia, que eu também Sim. acompanho. Então, assim, Nossa, mãe. desde o início eu já sabia que ela ia Iago escrever e tal. famosão. É. E aí eu acho esse livro muito legal porque ele é um livro Lê. que traz um assunto que tem tido muita repercussão, que é a feminilidade, mas não a feminilidade só falando sobre assuntos femininos, né? Sim. Ela traz a teologia para esse assunto. Então, ela fala sobre trabalho, ela fala sobre abuso, ela fala sobre uma série de coisas que às vezes as pessoas acham que feminilidade é só você cuidar de casa e cuidar de filhos e marido. E ser feminina vai muito além disso. E ela trata sobre muitos outros aspectos. Ela fala sobre trabalho, ela fala sobre a questão sexual. Então, é muito bom, é muito bom. Eu recomendo. E ela tem eu acho ela muito piedosa, assim, eu gosto muito do jeito que ela O trata falar as dela, coisas. né, é bem meigo. Eu acho ela muito boa e ela escreve bem. Eu gosto da escrita dela. Então fica aí ela, a imagem dele, para vocês, mulheres, querem começar uma leitura. Outro livro que eu A gente trouxe para estudou, não foi? indicar, que eu achei surpreendente, que eu achei ele muito legal, que é esse aqui, ó, Em Busca de Sexo Incrível. Nós fizemos um Rapaz, estudo esse com as livro deu o que mulheres falar, não foi? da nossa igreja e ele foi muito bom. Por que eu trouxe ele? Assim, ele é um livro que trata sobre questões sexuais, né? Voltado para mulheres, mas é um conteúdo que todo homem deveria ler. Também. Porque muitas coisas que elas contam aqui dizem respeito a atitudes masculinas negativas com relação às suas esposas, com relação às mulheres. E se os homens entendessem, porque às vezes o homem faz, ele não é repreendido, e então ele não entende que ele está errado. Ele está imerso numa cultura que todo mundo faz assim, ninguém nunca disse que ele não tem que fazer, e ele continua fazendo. E aqui ela traz uma série de relatos, uma série de informações com relação à parte da sexualidade, que é surpreendente. E eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Quando o pastor falou sobre ele, eu comecei a ler, eu mandei uma mensagem para ele assim: Pastor, esse livro é maravilhoso! Na verdade, amiga, aquele estudo foi com outro livro, mas aí vocês Esse usaram foi o livro bastante de apoio, esse. Sim. a gente Que usou na dois verdade acho que livros. usou mais esse do que aquele outro. Foi, esqueci o nome do outro, para falar a Nem eu verdade. lembro. Enfim, o que mais importa é esse daí. Da autora brasileira, o livro é muito bom também. Mas eu achei esse aqui mais surpreendente. Ele traz dados estatísticos, ele mostra a realidade em números. E aí, quando a gente vê os números, assim, a gente fica chocada. Meu Deus, eu não sabia que tudo isso acontecia. E como que a pornografia influencia na vida sexual do casal. E, assim, ele é muito legal. Eu acho que vale a pena, homens e mulheres. Eu acho que todo casal deveria ler esse livro. Para entender que muitas vezes, muitos conceitos que às vezes muitos conceitos que às vezes a gente traz para o nosso casamento não tem nada a ver com Bíblia. Tem a ver com uma cultura aprendida em algum lugar e que a gente, como eu falei, nunca foi confrontado e está dando certo e vai. Só que não é o jeito certo. Assim, não é o jeito de viver um sexo incrível, que é o que Deus ordenou para a gente ter um sexo incrível, né, com os nossos maridos, claro. E ele traz isso, assim, eu achei bem interessante falar sobre ele. E tem um livro também, vou falar, que eu vi no Pilgrim, que eu mandei para você no Zap, que agora eu ouvi esse livro. Pela imagem. Sabedoria Digital para a Família. Isso, esse livro é bem legal. Ele tem também. Ele não é um autor muito conhecido, não, mas esse livro ele é muito bom, ele é muito gostosinho de ouvir. Vou colocar ele aqui, gente, também. Ele é muito gostoso de ouvir e assim ele me trouxe uma série de informações com relação ao acesso das crianças às mídias, né? A gente sabe que é prejudicial, mas eu entendo que nossos filhos eles nasceram nessa era, né? Então Mirtz, não privo a minha filha de ter acesso. A gente tem que saber o que permitir, né? Exatamente. Mas hoje eu busco fazer com que o acesso dela seja limitado por tudo que eu e o Vitor a gente determina. Até pra gente. E a gente fez ser limitado. Sim. E a gente fez algo, um conselho que ele deu no livro que eu tomei pra gente quando a gente está em casa vendo televisão em família, sempre é um programa para nós três. Exatamente. Então, assim, a gente gosta muito de ver programa de culinária, que é uma coisa
bem tranquila, assim, a gente senta e ela gosta, ela se diverte, ela aprende um monte de coisa. Aqui agora, interessante você pegar, falar isso, que aqui agora eu tô assistindo aquele da Netflix, é bolo ou é fake? Cara, É muito bom, já então vi aí eu botei esse. ele pra assistir. Pois Benjamin Bernardo fica, mamãe, o que é isso? Meu filho, é um bolo. Um bolo. Isso é bolo, Isso né? é bolo. É Eu muito gosto bom. demais. Eu já vi as 2 temporadas, já terminei de ver. Mas é bom, eu peguei essa dica e a gente implementou e deu super certo. Porque às vezes ela vê o desenho dela, às vezes quando ela tá sozinha, eu tô fazendo alguma coisa e eu preciso colocar ela vendo um desenho, ela vê. Mas assim, quando a gente está em casa e a gente vai ver televisão, é sempre algo que seja bom para nós 3. Então, às vezes ela até argumenta, mãe, eu não quero ver isso não, porque isso é bom só para você e para o papai, não é bom para mim. Tá bom, então vamos procurar uma coisa que seja boa para você também. Sim. E a gente busca, a gente se diverte, a gente cria um clima de diversão em cima de uma mídia, em cima de a gente vê YouTube, às vezes de Netflix. Isso não deixou de ser, se for em excesso, não deixa de ser errado, mas como a gente está fazendo em família, já ganha outros contornos, sim, entendeu? Sanai gosta de ver, qual é? Monster Jam, né? Sei lá, uns carros grandão aí. Tem a parte do menino, a parte das meninas, porque eu só sou menina, então eu sobro. Aí é porque, na verdade, a gente tem que ter sabedoria, né? Porque mídia é ruim. Gente, não é ruim. Não é ruim. Tem coisas que... Tem programas tipo, tem o Superbook, meu Deus do céu, o Benjamin ama o Superbook. E tem coisas que, às vezes eu boto às vezes ele lembrou esse caraca. Então tem coisas que faz sentido. A gente só não pode viciar. É um trabalho difícil. Eu que sou dona de casa, meu Deus do céu, tem dias que dá vontade de deixar o dia todo. Mas é graça, né? Deus, ele nos dá graça. Amiga, vamos indo para o finalzinho, mas aí agora a gente vai entrar na palavra de Deus. Eu queria que você falasse um pouco desse versículo, do sentido real. Se você tivesse mais alguma coisa para falar também. As minhas perguntas se esgotaram. Eu acho que eu tentei tirar tudo de você sobre igreja, comunhão. Você lembrar aí mais alguma coisa? Esse versículo ele fez sentido para mim num grupo familiar. Lá em Manaus, uma vez a gente estava fazendo um estudo sobre ele, né? Sobre, na verdade, a oração sacerdotal, que é todo o capítulo 17 de João. E aí, na hora que a pessoa leu esse versículo, assim, literalmente... Abriu-se os olhos. Eu falei, gente... Como assim? Como assim? Jesus orou por mim. E isso tem me acompanhado. Esse texto continua sendo o meu favorito. Assim, a gente lê a Bíblia, tem muita coisa maravilhosa. Tem muitos favoritos, sim. Mas assim, eu gosto dele por conta disso. Porque, claro que na cruz a gente sente o amor de Jesus, né? Claro que desde o início da Bíblia, Gênesis e Apocalipse, a gente sente o amor de Deus por nós. Mas quando eu penso assim que o próprio Cristo orou por mim, isso me traz assim um consolo, isso traz assim um quentinho assim no coração, descanso, sabe? Que a gente respira. O próprio Deus orou por mim. Ele não só me escolheu desde a eternidade, ele orou por mim. E aí eu me sinto muito privilegiada de poder dizer que sou cristã, que sou crente, né? Tem muita gente que, não sou crente, sou cristã. Não, sou crente mesmo, sou crente. Eu creio no único Salvador. Eu creio no Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Creio que Ele ressuscitou. Creio que para que a gente possa vislumbrar a vida eterna com Deus, somente através da fé nele, somente nele. Então, para mim, isso é um privilégio, né? E a gente tem a oportunidade de eu estar aqui, na frente de um microfone. Nossa, mãe. E eu, mulher, eu vou para o YouTube da vida. Eu acho que eu não gaguejei não, né, gente? Para falar sobre isso de uma forma livre. E assim, uma coisa que você falou que a gente já está caminhando para o fim, uma coisa que eu queria muito, 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 muito falar é que a gente sempre se lembra da igreja perseguida, sabe, amiga? Porque a gente desfruta de uma liberdade surreal, que é assim, é algo que muitos irmãos nossos não têm. Não tem a liberdade de usar uma Bíblia. Não tem liberdade não sequer. Tem nem Bíblia, né? Não sabe nem o que é Bíblia. Conhece a Cristo, mas não sabe. Não tem liberdade sequer de carregar uma Bíblia. Entendeu? De pegar, abrir. A gente tem aqui, no celular, se eu quiser baixar, sei lá quantas versões a gente tem. A gente tem condições hoje de ouvir Bíblia online, comentário bíblico.
panorama do antigo, panorama do novo, panorama do livro XY. A gente tem condições de A fazer gente tem tudo. na nossa igreja homens Sim. extremamente capacitados, Sim. né? O pastor Eduardo e o pastor Danilo, meu Deus, como eu sou grata por esses homens, porque eles carregam em si, eles respiram o evangelho. Sim, Então, sim. isso é um privilégio. A igreja perseguida não tem isso, gente. Quantos pastores descobertos são mortos no meio da igreja? Né? E foi bom você falar sobre isso. Você vai terminar, eu vou falar sobre o dia da igreja perseguida, Pronto. que vai ser domingo agora. Sim, eu vi você postando. E é isso, que a gente tenha a noção de quão privilegiado nós somos por poder livremente professar nossa fé, poder falar para os nossos amigos que nós somos os evangélicos crentes, que a gente crê no Senhor Jesus, liberdade de ter Tudo. tanto acesso, assim, sabe? A gente tem muito acesso. E uma coisa que eu sempre penso, nós seremos cobrados por isso. Sim. Porque quando eu ouço alguém dizendo, mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou estudar? A gente não vive num lugar onde a gente tem essa desculpa de dizer que eu não sei o que eu vou fazer. Meu, tem muito conhecimento, tem muita coisa para você. Se você quiser esmiuçar um versículo, se você entrar na internet, você consegue artigos de um versículo. Consegue a exegese da então, palavra. Assim, a gente não pode se conformar com a preguiça, com o mundo. Eu falo isso para mim também, tá? Eu tô bem preguiçosinha e é uma coisa que eu tô lutando bastante por conta da mudança. Minha rotina mudou muito. Eu tenho sentido muita falta de ter uma rotina e ter disciplina. Porque quando você não tem disciplina, uma rotina de leitura das escrituras, de você estar realmente concentrada nas coisas de Deus, você vai enfraquecendo. Aí começa a ansiedade, começa o medo, começa uma série de coisas que a gente vai se afastando do sol, a gente vai ficando no escuro, né? E então, não percebe. Quando vê, já está na escuridão. Então, assim, que a gente faça valer, sabe? Que a gente faça valer essa liberdade que o Senhor ainda nos proporciona. Ele tem propósito para isso. Não é porque nós somos melhores que nossos irmãos perseguidos lá dos países, né? Da África, do Oriente Médio, enfim, da Ásia. Nós não somos melhores que eles em nada. Deus tem um propósito para a nossa liberdade. A gente precisa saber usá-lo. A gente precisa enviar pessoas para o mundo, mas também precisamos estar aqui onde nós estamos e fazer diferença proclamando o Evangelho. Né? Fazendo diferença nos nossos locais de trabalho, na academia, na creche, nos nossos filhos, nas escolas, porque é ali que as pessoas precisam ouvir a palavra. Então, assim, fazer valer a liberdade que o Senhor nos dá, parar de ficar inventando desculpa e olhar para o que tem que ser feito e fazer, aos trancos e barrancos. Vai ter dia que vai dar certo, vai ter dia que não vai dar certo, mas é isso. É todo dia, é constância. É constância. Ano passado, o Senhor me deu assim, vários indícios sobre essa questão de ser intencional. Vinha muito assim, esse tema assim, e eu entendi o que ele queria falar para mim. Minha filha, você precisa querer fazer as coisas e fazer. Esse ano ele está me dando a palavra constância. Minha filha, você tem que começar a fazer as coisas e continuar fazendo. Não adianta você começar e parar no meio do caminho. Não adianta você começar e fazer de qualquer jeito. É constância. É um pouquinho todos os dias. Mas é fazer sempre. Porque eu preciso estar perto dele. Ele não precisa de mim. Deus é Deus. Não vai mudar nada a natureza dele. Mas eu, sem Deus, mudo completamente. Eu simplesmente paro de existir como ser humano, porque a gente perde completamente a noção daquilo que é certo e que é errado, sem estar nos caminhos do Senhor. Então, eu queria só deixar essa reflexão para a gente e te agradecer e me colocar à disposição. Aqui em São Paulo te espero, viu? Ora as bolas, vamos orar. Te espero lá em São Paulo. Ore por mim, ore pelos... Ore por tudo, você já sabe, vou falar que não. Ore. Bem, eu queria te agradecer, amiga. Eu acho que passou de 1 hora quase aí, não foi? Meu cameraman. Nossa, mãe. Eu queria tirar tudo sobre você, porque você é uma pessoa muito especial, muito. Eu já tenho vontade de chorar, mas eu não vou chorar, querida. Não vou, porque você acrescentou muito, amiga, para ir para JO, muito. E assim, ninguém vai chorar de morrer, vai ter um dia de despedida, vai ter. Mas assim, a gente vai se alegrar sempre, porque você está viva, graças a Deus, não vai morrer. Você vai para outra cidade, um pouquinho longe,
Mas as companhias aéreas estão aí para isso, né? Deus criou para que ele criasse um avião, uma coisa louca para a gente ir até lá. E orar, amiga, pela sua vida. Vamos sempre orar. Eu louvo a Deus pelo seu ministério, pela sua paciência. Louvo a Deus pela sua família. Eu amo Sara, amo Vitor, amo Dona Lourdes. Amo sua mãe, amo sua avó, amo todo mundo. Vocês são queridos. Muito obrigada. Queria agradecer a vocês que estão aí assistindo até aqui. Até aqui. Se vocês viram que pensou em alguma pergunta, vocês podem mandar, que eu falo com Mirtes. Mirtes pode depois fazer um rios, assim, bem rápido, se tiver alguma outra pergunta que não se encaixou aqui. Eu acho que eu tirei tudo dela. Acho que ela me falou tudo e mais um pouco. Então, eu queria te agradecer mais uma vez por vocês estarem até aqui. Eu sou muito grata a Deus por esse projeto. Sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez e que Ele ainda fará, porque eu creio que vai ser para edificação. Certo? Mirtes vai ser uma das primeiras, né, de muitos que virão, em nome de Jesus, se for a vontade dele. E ela vai embora, mas a gente vai fazer online, daqui para lá, a gente vai ver as tecnologias, como esse negócio de Mirtes, esse negócio de mídia é muito complicado. Eu tiro meu chapéu para quem gosta de mexer nisso, porque eu não tenho paciência. Mas graças a Deus, Deus mandou meu marido e meu cunhado, que ajuda a gente bastante nisso. Então, gente, muito obrigada. Eu vou falar só, domingo agora, comemorado o Dia da Igreja Perseguida, o DIP, lá na IPJO. Amanhã já vai ter um GP com os missionários, né, que o pastor Danilo vai trazer. E domingo eles vão estar lá na Escola Bíblica Dominical. Esse vídeo vai sair amanhã, então se você ouviu e não é da nossa igreja, venha nos visitar, né? A Escola Dominical começa às 10 horas e à noite o culto é a partir das 18. Muito obrigada, Deus abençoe vocês, que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E um beijo, um abraço bem apertado. Em breve sairá o nosso não. Eu já vou falar do outro convidado que já era para ter falado, eu me esqueci. Nós vamos falar sobre adolescentes. Você que tem um ministério aí, tem um chamado com adolescente, eu vou trazer a nossa irmã Carol. Carol, falei muito aqui de Marcela Mello. Boa, né? Mirtes, Carol Mirtes assim, com ela, grudadinha com Carol. Carol pode ser que seja a Mirtes da IPJO, quando a Mirtes pegar um avião. Ela vai ser a Carol e já tá muito Carol bom. já tá muito, né? Não, sim, já tá muito bom, mas ela pode pegar mais umas coisinhas, né, Carol? De adolescência e as mulheres. Não, isso aí é verdade. Mulher então, adolescente Carol, não tá, nossa, não. Mãe, Carol vai vir aqui, vai contar um pouco da sua experiência, seu testemunho. Carol é uma bênção. Irmã de Marcela, que a gente tanto falou aqui. Marcela tá lá em São Paulo também. A gente vai andar assim também com a Marcela. Ser pertinho lá. Então, a nossa próxima convidada vai ser Carol. Curtam, compartilhem as nossas redes sociais. Eu tô lá no TikTok, no Instagram e no YouTube. Videocast e a recepção. Um beijo para vocês. Deus abençoe vocês, Mirtes. Se você quer mandar um beijinho, mandar um beijo. Aí, galera, lá de onde é que você vai mesmo? Galera de Concorrência, me espera aí. Então, só quero te agradecer. Vai chegar uma crente aí, viu? Pra falar de Cristo. E dizer que eu amo você também, amo sua amiga, família. Eu também te amo, amiga. Deixa eu dar um beijo mesmo. Amo você, amo sua família. E eu creio Minha primeira convidada especial. Creio que terão muitas conversas, muita recepção boa aqui nessa mesa. E assim seja. Que o Senhor seja glorificado. Amém. Amém? Tamo junto. A Deus. Um beijo pra vocês, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Solta a vinheta. Não vai ter vinheta, tô brincando.